Estamos ao vivo, galera. Boa noite para vocês com mais uma programação Verdade Viva. Gostaria de desejar a todos nossos queridos ouvintes uma boa noite, aos nossos telespectadores uma boa noite. Espero que vocês estejam conosco até o final dessa programação. Tá aqui comigo no controle da nave nossa produção Gesiel Ferreira. Deus abençoe a nossa produção. E aqui hoje está comigo também um reverendo, ele, nada mais, nada menos que o Marinaldo Joaquim, nosso reverendo, que ele é cantor, compositor, ele é vice-presidente do Ministério Transparência. Reverendo Marinaldo Joaquim, boa noite. Boa noite a todos. Para mim é uma honra estar aqui nesta noite aqui, podendo participar desse podcast, né? Junto com o Michael aqui, é uma honra. Vamos aqui, né, falar um pouquinho sobre a Bíblia, né? Aprender um pouquinho um com o outro, né? E é bom. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Isso, glória a Deus. Pastor Marinaldo, fique à vontade. Tem 3 câmeras ao vivo ali, se você quiser mandar alguma mensagem para alguém. Os nossos patrocinadores também, Deus abençoe. Quem nos acompanha pelo TikTok, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos. E eu já quero começar aqui hoje o nosso debate, a nossa entrevista, conhecendo um pouco do nosso reverendo Marinaldo Joaquim. Quando começou o seu ministério? Quantos anos o senhor tem de ministério? Já começou, o seu ministério se iniciou com você louvando ou você já iniciou pregando a palavra? Fala um pouco aí de você, do seu ministério, para o nosso público conhecer você. Eu quero mandar aqui um abraço para minha família também ali. Minha família, né? Esposa Edneia. Isso, Deus abençoe. Toda minha família estão me vendo nesse momento, para a Igreja de Transparência também. Todos os irmãos ali, né? Que estão nos assistindo nesse momento. Falando um pouquinho sobre o meu testemunho, eu me batizei em 1991. Daí pra cá eu comecei louvando, né? Louvando. Eu perdi um culto, né? Na igreja. Igreja Assembleia de Deus Madureira. Comecei em Madureira. E aí eu comecei ali, Deus foi me honrando. Eu ali na Madureira, eu passei ao cooperador, passei ao diaconato, é o presbítero, né? E agora Deus me honrou com essa dádiva, né? De ser pastor. É muito fácil, a palavra pastor é meio pesada, né? Mas é um fardo que não é fácil, não. Eu creio que Deus me abençoou grandemente. Tive alguns momentos difíceis, né? Da minha vida, que a minha história é um pouquinho meio longa, o testemunho, né? Eu casei com 20 anos. Fiquei casado há 24 anos com a minha esposa, primeira esposa. E Deus aprove levar ela, né, para estar com ele. E minha filha tinha 10 anos, fiquei 3 filhos. E aí eu fiquei um ano nessa perda. Fiquei um ano aí, na graça de Deus. Aí eu conheci missionário Edneia. E estamos aqui já há 10 anos, mais de 10 anos casados, né? E eu creio que uma honra poder estar aqui, né? Para falar. É uma mulher de Deus, uma mulher abençoada por Deus. E para mim é uma honra. O meu testemunho é um pouco longo, né? Eu passei muitos momentos bons, né? Que eu creio que quando você conhece a Deus, você passa a ter uma vida segura com Deus. Então você aprende a ter experiência com Deus, você é guardado. Então Deus começa a te guardar. Então para mim a igreja foi onde eu fui acolhido. A igreja me acolheu. Aprendi muito na igreja. Eu não perdia uns cultos, não perdia culto de ensinamento. Antigamente era doutrina, culto de doutrina, escola dominical. Não perdia culto na igreja, culto nos lares, não perdia. E Deus me honrou, porque eu era um crente que eu entrei assim para fazer a diferença. Entrei para fazer a obra, não media esforço. Chegava do trabalho e ia para a igreja. Então Deus me honrou porque Ele viu que tinha o desejo de fazer a obra, né? Eu cheguei no estou aqui nesse momento. Eu creio que passei um momento difícil, não dá para contar tudo, porque o testemunho é muito longo. Se for contar, né, do começo ali, o que eu passei, né, os momentos bons, os momentos ruins. Eu creio que para mim serviu de experiência, né? Experiência, já passei experiência na igreja, experiência na minha família, né? Para mim serve de experiência para mim hoje. Experiência para mim contar para os irmãos. Às vezes você passa um momento difícil,
às vezes na sua família, na igreja, e você acha que você está sendo, né? Você quer largar tudo, não é assim também. Você tem que, para você, a experiência, você amanhã contar para alguém. Um aprendizado, aprendizado, né? Para você amanhã poder estar estruturado. E hoje muita gente quer largar tudo, né? Abandonar. Então esse não é o foco. Não é o foco. Você tem que... você cria um alicerce para você mesmo, para você vencer. Não é fácil. Eu sei que da dificuldade. Não é fácil. Eu sei que não é fácil você passar um momento difícil. Para mim contar uma história de quem está sofrendo, é fácil. Para quem tá passando a história é difícil. É verdade. Porque eu falar assim, eu pregar uma palavra da Bíblia, o cego, o coxo, para mim pregar até é fácil. Para mim estar na pele dele é diferente. Tem que aplicar a situação do rapaz, né? Ele tá passando um momento difícil. Para mim falar, eu tô bem, tô com saúde. Para mim falar algo que alguém passou é fácil. Agora para mim tá passando é diferente. Então eu peço pra você que está passando um momento difícil, né, vai em frente, né? Não desista, ok? Que Deus é fiel para te abençoar. Acredite, né? Glória a Deus. E desde 1991, quando iniciou o seu ministério, você já chegou a desviar, chegou a parar alguma vez na caminhada? Lembrando aqui também que o Marinaldo, ele é músico. Marinaldo Joaquim, reverendo Marinaldo Joaquim, ele é músico, né? Então você chegou a desviar alguma vez de 91 para cá? Você viu muita mudança na igreja? Como que é a sua visão de 91 para cá? Rapaz, no começo, quando eu era novo convertido, eu até falei pra minha mãe, eu vou desviar. Vou desviar, vou voltar pro mundo. Mas Deus, ele me segurou. Me segurou e eu continuei, sabe? Tive essa recaída, mas não voltei pro mundo. Fiquei na igreja. Interessante que eu vou contar algo aqui que às vezes você pode até me criticar por isso. Fique à vontade. Entendeu? Mas isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo, né? Eu tava no meio dos irmãos, com uma bermuda muito curta, né? Ó, você vê, uma bermuda muito curta, no meio dos irmãos. Aí a vontade, né? Aí algo, minha mente deu um transe na mente, entendeu? Que eu me vi nu no meio dos irmãos. Isso aconteceu comigo. Eu me vi nu no meio, um negócio assim. Eu saí do meio dos irmãos, saí de definir e fui embora. Nunca mais usei aquela bermuda curta. Aquela bermuda de shortinho curtinho antigamente que tinha. Hoje eu uso a bermuda mais longa, né? Uma bermuda do joelho. Entendeu? Então, isso aconteceu comigo. Eu não desviei, né? Lá pra cá, agora você me fez, né? De lá pra cá a igreja mudou. Na minha visão, sim, mudou bastante, né? Porque você vê que o pecado tem multiplicado. Então, essa questão de mudança aconteceu sim. Então, a igreja antigamente era mais fervorosa, entendendo? Não que mudou, o Espírito Santo mesmo. Só você buscar Deus, entendeu? Quem mudou foi o ser humano. Foi as pessoas. Deus não muda. Então, eu creio que a igreja de lá pra cá mudou sim. Hoje, o que eu via antes, há 30 anos. No quesito de vestes e costumes, essas coisas? Também. Mas a questão de doutrina, a presença de Deus. Sim. A presença de Deus antigamente, 30 anos antes, era mais forte, entendeu? Mais fervoroso. Então, a mensagem era mais dura. Não tinha meio termo. A mensagem era pregada. E as pessoas gostavam dessas mensagens antigamente? Com certeza. A mensagem batia mais fogo. Era difícil ir num culto e não ter pessoas que se rendiam aos pés de Jesus. Com certeza. Hoje em dia já as pessoas não têm mais esse hábito de aceitar Jesus, de se firmar na presença de Deus, né? É o primeiro amor, né? Eu queria já iniciar aqui com o Marinaldo, desejar a todos aí boa noite para os nossos queridos ouvintes, né? Jéssica, Emerson, Felipe, Deus abençoe todos vocês que estão ao vivo, nossos amigos do TikTok, Deus abençoe. Eu queria iniciar com o Marinaldo aqui já a nossa primeira pergunta. Eu queria ver o ponto de vista dele, a base bíblica disso e sobre a teologia da prosperidade. Ela tem base bíblica ou ela é heresia? Queria que você explicasse pra gente um pouco sobre isso, sobre esse tema. Rapidinho aqui, falando um pouquinho a respeito da igreja. Isso, fica à vontade. Eu tinha uma igreja do Belém, lá onde eu morei ali no Novo Horizonte, e eu tive uma visão ali, aquela igreja ali o pastor não alisava não. Ele pregava duramente a palavra de Deus.
A igreja não cabia. Não cabia gente? Não cabia a igreja. Ele pregava contra tudo que era errado. Hoje não é pregado. Cabelo, pintura, celular, ele pregava. A igreja não cabia. A igreja era super lotada. Entendeu? É só uma colocação minha aqui pra vocês. Entendeu? Até que esse pastor já não está com Deus, né? Já levou ele. E a igreja não cabia, porque ele pregava duramente. Entendeu? Então a questão não é a palavra que espalha. A palavra pregada, ela junta. Porque a palavra é um remédio para a sua alma. Ela é pregada, ela penetra na sua alma, ela é uma cura para a sua alma. Ele pregava a palavra dura e mesmo assim a igreja enchia de gente. Não cabia. Interessante. Interessante. Vamos lá que você falou que tá... Vamos lá sobre a teologia da prosperidade. Bom, mas é interessante você falar isso, que a gente está acostumado, que o pessoal está acostumado, ô Gisel. Começou a falar palavras duras, as pessoas não gostam, as pessoas falam de sair da igreja, né? Então, assim, é interessante você falar isso, já a gente vai entrar nesse tema também. Sobre a teologia da prosperidade, tem base bíblica? Teologia da prosperidade que eu me refiro se você conhece bem, é o que as pessoas têm costume de dizer em cima dos altares, contaminar os altares, né, com teologia da prosperidade. Fala sobre todo tipo de riqueza, mas não fala sobre Cristo, não fala sobre Deus. E eu queria que você falasse um pouco, colocasse seu ponto de vista sobre o seu conhecimento. Tem base bíblica ou não tem base bíblica a teologia da prosperidade? É correto ou não é correto pregar isso em cima dos altares? Ou você acha que as pessoas têm que ver o testemunho, né, e viver uma vida com Deus e as bênçãos do Senhor acompanharão essas pessoas? Ou você acha que viver de voto, fazer propósito com Deus tem a ver com a teologia da prosperidade? Então, meu ponto de vista aqui, para mim não tem base bíblica, né? Porque eu até marquei aqui uns comentários aqui sobre a teologia da prosperidade, como é pregada por muitos hoje, não é bíblica. Ela distorce, né? Distorce o evangelho. E troca a cruz pela conta bancária. Então, eu creio que você pregar isso aí, em cima do altar, então leva os crentes a focar só em prosperidade. Porque a mensagem que é pregada, que é o que é? Buscar primeiro o reino de Deus. A sua justiça, tem mais coisa que acrescentar. Porque Deus, ele quer abençoar, sim. Deus quer abençoar o seu povo. Mas primeiro buscar o seu reino. Porque muitos hoje creem no que vê. Por isso que é pregado hoje. A igreja cresce hoje, porque muitos pregam. E hoje a igreja crê no que vê. Não crê no que não vê. Porque você vê que Abraão, ele ouviu a voz de Deus e ele seguiu a Deus. Ele não viu Deus, mas ele creu. Deus o abençoou. Então hoje o povo crê no que vê. Então para mim não é bíblica a teologia da prosperidade. Entendeu? Mas eu creio que, do meu ponto de vista aqui... Mas a prosperidade também não é pecado. Não, né? É pecado. Não é pecado. Deus abençoa sim o seu povo, abençoa sim os seus servos, sim. Com certeza, a bênção é nossa. A Bíblia diz que a prosperidade é dom de Deus, né? Com certeza. Então eu coloquei aqui, ó. A Bíblia sim fala de bênçãos, inclusive materiais. Mateus 6,33. Deus abençoa sim. Mas primeiro tem que buscar o reino de Deus. Não se focar só em bens materiais. Eu vou na igreja porque atrás de um lembrando carro. Que Abraão ele foi próspero porque ele andou em obediência com Deus, né? Teve obediência, né? Agora tem pessoas que correm atrás da bênção, mas andam na desobediência. E não tem como Deus abençoar essas pessoas. E como é pregado teologia da prosperidade em cima dos altares, as pessoas andam em desobediência e elas querem ser abençoadas só pelo fato de estar sendo uma palavra pregada em cima dos altares. E como que essas mensagens chegou nos altares das igrejas? Eu tenho uma pergunta ali interessante da Jéssica, que ela falou assim, qual o ponto mais diferente entre as igrejas antigas e a igreja atual? Isso se remete até ao fato da teologia da prosperidade. Antigamente se ouvia falar de teologia da prosperidade em cima dos altares ou não se ouvia? E já respondendo a pergunta da Jéssica também, qual é o ponto mais diferente entre as igrejas antigas e as igrejas atuais, no seu ponto de vista? No ponto de vista, muita diferença, viu? Muita diferença. Antigamente, os pastores, muitos criticam, os pastores pregavam duramente. Você vê que a presença de Deus era notória, entendeu? A presença era notória. Hoje, você vê que hoje a mensagem que é pregada
Vocês não vê muita presença, entendeu? É um ensinamento, é uma mensagem mais light. Então, eu acho que antigamente o pastor pregava o que a Bíblia mandava, não tinha meio termo. Antigamente tinha tanto escândalo assim, não? Não tinha tanto escândalo, né? Não tinha escândalo, não. O povo pregava nessa questão de internet. Vivia o que pregava. Não tinha filmagem, pôr em tal lugar, filmar e tal. Não tinha esse negócio de, né? Entendeu? Até era proibido, né? Há muita diferença em questão. Tem diferença muito grande. Aí, Jéssica, responde da sua pergunta. Você acha, as igrejas antigas, então, elas não tinham esse costume de ficar pregando prosperidade em cima dos altares? Não. Nessa época não tinha ainda teologia da prosperidade. Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus, a justiça e as demais coisas é acrescentado. Glória a Deus. Deus abençoe todos aqui que estão nos acompanhando no TikTok. Deus abençoe. Estejam todos bem-vindos. Emerson Lima, boa noite. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Emerson. A paz do Senhor, meus queridos. Felipe, Deus abençoe. A paz do Senhor. Seja bem-vindo. A paz do Senhor. Jéssica, Deus abençoe. 130 espectadores simultâneos estão conosco agora. Deus abençoe todos vocês. E respondendo aí a pergunta da Jéssica, espero que ele tenha respondido, né, Jéssica? As igrejas modernas, a igreja atual, nos dias de hoje, são totalmente diferentes das igrejas antigas, na forma de cultuar, na forma de... na liturgia do culto, a forma que eles dirigem o culto, né, o jeito de adorar os louvores, né, era voltado para o céu, era com o intuito de chegar até o céu. Hoje em dia é foto, é status, né, como posso te dizer, é um marketing dentro da igreja, né? As pessoas hoje em dia... Antigamente, se você lembra bem, antigamente tinha essas pessoas com celular, filmando, gravando, essas coisas, tudo. Não tinha isso, não existia, né? Não tinha. Não tinha no celular assim pra você filmar, né? É aquele celular antigo, né? E como que as pessoas gravavam? Como que era? Era uma pessoa responsável pra tirar foto? Tinha uma filmagem com as câmeras. Isso, uma filmagem de uma câmera própria, uma pessoa responsável. Isso. Então não tinha um monte de gente que ficava com o celular gravando quem tá ali no culto, não tinha isso. Não tinha. Isso tira a distração das pessoas, concorda? Eu concordo. Que eu vi muito hoje, os pastores antigamente, eles prezavam muito o exagero. Entendeu? Então, o que acontecia antigamente, os pastores queriam evitar que hoje entrasse na igreja essas modernidades, porque isso afastou um pouco a presença de Deus, entendeu? Então, os pastores batiam muito. Você vê que antigamente não tinha televisão. Não tinha televisão. Não tinha celular, essas coisas assim que... Entendeu? Hoje tem. Vou dizer que é pecado, mas tira o seu foco. Tira a sua foco com Deus. Então, a pessoa começa a se focar muito no celular, na televisão, esquece de buscar Deus, né? Tanta coisa que a oração acabou. A pessoa perde o foco, né? Perdeu o foco. Então, os pastores... Não é que os pastores... Não é que é pecado. Os pastores visavam isso, o exagero. Entendeu? Você vê que hoje, nada contra a maquiagem. Entendeu? O que os pastores visavam era o exagero. Se arrumar, você ter um visual bonito, isso é bom. Vai ser exagero, entendeu? Ser exagerado. Não é pecado. Entendi. Mas tudo que é exagerado também acaba se virando pecado, né? O exagero, isso, exagero, né? É pecado. O exagero é pecado. Edneia Sampaio, boa noite, pastor Marinaldo. Boa noite, Maicon. Deus abençoe, Edneia. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Paulo Sérgio, Deus abençoe. Nossos ouvintes no TikTok. Deus abençoe, Aparecida. Deus abençoe todos vocês. Bom, Marinaldo disse que no ponto de vista dele não tem base bíblica a teologia da prosperidade, que as igrejas antigas não pregavam isso, pregavam o reino dos céus, né? Que bom que ele falou isso, porque eu também não concordo, né, do jeito que as pessoas impõem a teologia da prosperidade dentro das igrejas, ensinam de forma errada, né? Então as pessoas acabam perdendo foco. Elas não vão buscar Deus pelo que Deus é, elas vão pelo que Deus tem, né? E vira até um hábito, né? Ir para a igreja, a fazer tal coisa, fazer tal sacrifício, que Deus ele vai te retribuir o dobro do sacrifício que você fez, né? Vira até uma base de troca, né? E Deus ele não é assim, Deus ele não é um produto, né? Fica a dica para vocês aí. Marinaldo, eu queria saber de você. Uma pessoa que é salva pela Bíblia Sagrada, ela pode perder a salvação? Bom, aqui nessa pergunta existe duas linhas de raciocínio, né? Existe aqui a linha calvinista, né? Isso. Que dizem que não perde a salvação. Não perde. Não perde a salvação. O calvinista não perde. Já eu discordo, né?
Eu sou remediano. Já a doutrina wesleyana, que marquei aqui, diz que pode perder a salvação. Entendeu? Agora, a minha posição é o seguinte. Entendeu? Quando você aceita Jesus, né, e você está no caminho, andando com Deus, claro, ninguém é perfeito. Você vai falhar sim, errar. Ninguém é super-homem aqui. Então a questão é, você está andando com Jesus, você está se esforçando para entrar no céu, para buscar a Deus. Então você está no caminho, entendeu? Uma vez que você deixa o caminho e vai pro pecado, beber, fumar, fazer tudo que é errado, aí você já está mudando o caminho. Na minha visão, isso aí já está perdendo o caminho. Ele está no caminho, já voltou, que tem 2 caminhos. A Bíblia fala 2 caminhos. O caminho estreito, que é o céu, o caminho largo, né, que é o inferno. Vou falar assim, falar aqui abertamente. Não, né? tem que falar abertamente para o pessoal entender, né? Então, já bem. Então, quando você deixa Jesus e abandona Jesus, aí a questão é, aí já fica em dúvida a sua salvação. Então, aí esse pensamento da calvinista, né, que se não perde a salvação. Então, aí você pode analisar aqui, para mim, na minha visão, uma vez deixando de servir a Deus, abandonando a fé e voltando para o mundo. Feminiano, né? O wesleyana, a wesleyana diz que não perde. Diz que perde. E o calvinista diz que não perde. Entendeu? A linhagem calvinista não perde a salvação. Mas uma vez salvo para sempre. Para mim, eu discordo disso, moço. Eu já discordo porque você andou com Jesus, né? Tá andando com ele. Deixou de seguir Jesus, mudou o caminho, já para mim já corre risco, entendeu? Porque não tem muita lógica, né? Por exemplo, uma pessoa que a gente já nasceu do pecado, né? Então, uma pessoa que nasce do pecado, é salvo pela graça de Deus, e rejeitar a graça de Deus, né? Como que uma pessoa dessa vai ser salva? Não tem como. Né? Deus, ele te dando a oportunidade de você rejeitando ali. Por mais que Deus, ele queira te salvar, porque a vontade de Deus é te salvar. E como que uma pessoa que ela nasceu, né? Jeremias 1:5, né? Fala que é escolhido desde o ventre. Como que a pessoa que é escolhida desde o ventre nasceu para ser salva? Ela cresceu a vida inteira rejeitando a graça. A ideia de Deus era salvar ela, mas se ela rejeitou a graça, né? Como que uma pessoa dessa pode ser salva? Porque assim, para que você entenda, uma pessoa, né, salva ou uma pessoa não salva, eu não acredito nisso. Eu acredito que Cristo morreu na cruz para que todos fôssemos salvos, né? Então acho que não tem esse negócio de quem nasceu para ser salvo. Acho que Cristo morreu na cruz para que todos fôssemos salvos. Então, se uma pessoa, né, que rejeita a graça de Deus, por mais que ela tenha promessa, se ela rejeitou a graça, ela corre sim o risco de ir pro inferno. Concorda? Concordo. É questão de... Eu vou voltar aqui um pouquinho atrás lá. Questão de Adão, né? Adão e Eva. Deus, ele fez o homem perfeito, né? Fez o homem, fez a mulher. Só que Deus, ele poderia deixar ele no paraíso para sempre. Deus colocou a prova que ele fez. Eu fiz o homem, eu sou Deus, vou testar o que eu fiz. Vou pôr a prova que eu fiz. Deus colocou Mas ele sabia que Adão e Eva ia pecar? Com certeza. Deus sabe tudo. Sabe tudo. Deus já colocou a prova sabendo que o homem ia cair. Você acha que Deus, ele já tinha um intuito de punir Adão e Eva? Não é a questão de punir. Ele colocou a prova que ele fez. Pra ver se o homem confiava nele ou não. Você cria uma máquina para fazer um só produto. Você pode testar a máquina. Se não testar, não tem como você provar se a máquina é boa. Entendeu? Um exemplo, só que o homem não é uma máquina. Entendi. O homem é um ser humano. Uma colocação. Ele colocou a prova o que ele fez. Entendeu? Tanto que depois ele enviou o seu filho, né, para resgatar o homem. O homem não morreu, o homem foi salvo, entendeu? Não deixou o homem, não abandonou o homem, não, você vai morrer, vai pro inferno, não. Ele resgatou o homem, enviou uma saída pro homem, pro céu. Tanto que Deus, ele não deixou o homem sozinho, entendeu? Enviou seu filho, entendeu? Entendi. Essa é a questão. Tá ali a Edneia. Pastor, e Judas, como fica se ele foi escolhido para a missão da traição de Cristo? Ele foi salvo? Judas. Tá escrito ali, Edneia Sampaio. Pastor, e Judas, como fica se ele foi escolhido para a missão da traição de Cristo? Ele foi salvo?
Na minha questão, assim, Judas era de maior. Ele andou com o mestre. Eu poderia, sim, voltar atrás e se arrepender. Eu pequei contra o Senhor. Se ele se arrependesse, você acha que ele tinha direito de salvação? Eu acho que sim, porque bem. Não que já veio premeditado pra. Entendeu? Isso. É que tem um versículo que diz, né? Ai daquele de quem há de trair o filho do homem, né? Ele viu os sinais. Ele andou com o mestre, viu as curas, os milagres. Não é impossível. Entendeu? Acho que ele era um instrumento para ser usado ali para, entendeu? Cumprir ali a sentença de Jesus. Mas, na minha visão, eu acho que se ele se arrependesse, havia salvação sim. Agora, se foi pro inferno, eu não posso ser isso. Não posso julgar ninguém, né? Mas você acha que teve arrependimento ou não? Eu não sei, na hora da morte, né? Pode ser que teve arrependimento. Porque a morte dele, ele se matou enforcado, né? Agora, né, falou ali, não vou dizer que ele foi pro inferno, né? Não vou julgar ali. Não sei, vou só que mas o seu ponto de vista como pastor, o que você acha? Eu acho que ele não foi salvo. Não foi salvo. Não foi salvo, mas quem sou eu pra julgar ele, entendeu? A questão é que cabe a ele e Deus ali no momento, né? Da partida dele. Mas ele tirou a própria vida, né? Tirou, ele suicidou. E uma pessoa que tira a própria vida, ela tem direito de salvação ou uma pessoa que tira a própria vida, ela já está condenada a ir pro inferno? Aí tem uma pergunta, entendeu? Que bem, a pessoa que tira a vida, se ele tá em sã consciência, aí é diferente. Se ele tá com uma depressão, já muda de figura. Já virou uma doença. Então, a depressão, a loucura, você tem que ser tratado, porque bem, a pessoa que está em depressão está em processo de depressão, loucura. A mente dele se turbou, ele se enforcou, então ele já está indo fora de si. Uma vez ele está indo fora de si, aí tem um. Já não é mais ele que está respondendo por si, já é. Entendeu? Ele está fora de si, então aí já não é um. Não vou condenar ele por isso. Você está em sã consciência, eu vou me matar. Tá em sã consciência já é diferente. Mas e se a pessoa ela sabe que ela tem esse problema de depressão, né? E se ela não recorre, não busca ajuda? Você acha que o fim dela de tirar a própria vida já não está premeditado? Eu não penso assim. Se não recorrer à ajuda? Eu não penso assim, não. Eu acho que. Você acha que a pessoa não tem força para buscar ajuda? Não tem força, eu acho que não tem força. Eu acho que a pessoa, eu falei aqui, uma vez que ela não está em sã consciência, né? De uma consciência perfeita, tem depressão, fora de si, aí já existe uma interrogação, entendeu? Não vou dizer que ela foi pro inferno aí, entendeu? Tem que ser tratada essa situação, tem que ser tratada de uma outra forma, entendeu? Não vou julgar ela já pro inferno. Pode ser que ela foi salva. Entendi. Entendeu? Isso não é minha questão, já condenar a pessoa aí. Porque a consciência está fora de si, entendeu? É o caso de Judas, eu poderia fora de si. Eu pequei. Mas você acha que Judas estava fora de si? Eu acho que não, mas ele, aí. Ele foi tomado pelo remorso, né? A Bíblia diz, né? Então você acha que ele se arrependeu ou não? E aí na minha questão, na minha visão aqui, olhando assim pra Bíblia, não há perdão ali. Eu tô condenado, mas aqui, eu vou julgar ele ali agora. Não, mas você acha que ele se arrependeu ou não? Aí já é uma questão que você me apertou, porque aí eu não posso já colocar uma questão, vai que você não chega no celular e tá. Não, mas um ponto de vista. Como pastor, a gente pode ter um ponto de vista. No seu ponto de vista você acha que ele se arrependeu ou não? Aí. Você me apertou agora. Uma coisa. Dá pra ser analisado essa questão, entendeu? Entendi. Ser analisado direitinho. Eu acho que Judas foi pro inferno, né? Pelo pouco de entendimento que eu lhe dei. E você, produção? Você acha que ele foi pro inferno? Você acha que ele foi pro céu? Judas, o que você acha? O inferno? Eu tô com o Gesiel. Tá ali a pergunta. Não tô dizendo que ele não foi. Não, entendi. Deu colocando esse ponto. Igual ele falou assim: ele andou com Jesus, entendeu? Foi pro inferno. Entendeu? Aí vamos tratar a questão de outra forma. O Thiago Ariel falou assim, boa noite, meu querido Thiago, Deus abençoe, abraço. Thiago Ariel falou assim, exatamente, pastor. Judas não estava fora de si. Acredito que ele perdeu. Acredito que ele. Sim. Ele perdeu a salvação, né? Eu também acredito assim, Thiago. Eu concordo com você. Acredito que ele não estava fora de si. Eu só coloquei uma outra visão. Uma outra visão. Eu não entendi seu ponto de vista. Entendeu? Entendi seu ponto de vista. Só coloquei só uma. Respondida essa pergunta, dona Edneia, tá ali o Emerson também. A teologia ensinada no passado é a mesma dos dias atuais, mas os líderes religiosos são diferentes?
agem diferente e às vezes discordam de assuntos teológicos. Por que isso acontece, pastor? A teologia é a mesma, não muda, entendeu? A teologia é a mesma, entendeu? De antigamente, a de hoje é a mesma coisa. A mesma coisa, entendeu? Agora a questão que muda é a questão da modernidade, entendeu? A modernidade entrou, entendeu? E muitos abraçaram a modernidade. Então, por isso aí, o evangelho se tornou um pouco light, entendeu? Um pouco light. Porque, veja bem, se eu chego por você, você tá com a dor, tem que dar um remédio pra você e tal. Eu posso massagear. O remédio vai doer, entendeu? Mas vai curar. É assim que a visão é essa. Sim, pregar a palavra dura, do jeito que ela é. Pra curar que o evangelho ferida. É um martelo que esmiuça a pedra, pra curar ferida. Então, eu creio que a teologia é a mesma. Quem mudou foi quem tá empregando. Quem tá ensinando. Mas assim, vamos lá. Suponhamos que você seja um teólogo. Dentro do seu ministério, você prega a teologia? Não. Explicando assim, a teologia é pra você aprender, entendeu? Se você pregar na igreja, eu não acho correto. Teologia tem muita palavra difícil. E tem muitos irmãos que irmão veio da roça. Irmãos que não tem quinta série. Então você chega a falar lá, uma palavra difícil lá, hebraico, uma palavra lá do aramaico, latim. Meu irmão, que eu vi lá, que Jesus salva, Jesus cura. Uma mensagem que fale com ele. Uma mensagem assim, direta e reta, né? uma mensagem assim que ele entenda a linguagem. Não dentro de pregar teologia, por exemplo, você vai deparar com um doutor aí, um doutor, um bacharel, você tem um assunto que você bater. Você acha que a teologia é para conhecimento próprio, não é para ser pregada? Não, você pode aplicar assim, não. O setor da teologia acrescenta na sua pregação. Entendi. Mas não precisa explicar na igreja. Você pode usar algumas referências. Referências poucas, mas não confundindo os irmãos, que teologia... Não desviar da palavra, não deixar a palavra de lado e pregar a teologia. Eu ouvi um irmão pregando uma vez, falava muita palavra difícil. E eu, que era pastor, entendia. Só que o irmão lá ficava sem entender nada, coitado. O irmão lá... Eu tô vendo o que aqui? Pior que eu conheço a gente assim. Irmão, pega o texto, você aplica o texto, né? Jesus cura, Deus salva, né? Levantou o leproso. Então, a mensagem é essa. É aplicar a mensagem como ela é. Não eu chegar no irmão e pegar caviar. Pega um risco feijão, uma farofinha, né? Um negócio mais... Entendeu? O Emerson, ele falou assim, mas os líderes religiosos, eles são diferentes e agem diferente. E às vezes discordam de assuntos teológicos. Por que tem essa discordância dentre os teólogos? Eu acho Você acha que aí se encaixa o fato de cada um ter uma interpretação diferente do que está aprendendo? Por exemplo, dentro da teologia tem a hermenêutica, que é a interpretação. Você acha que um teólogo usa a hermenêutica de uma forma e o outro teólogo usa a hermenêutica de outra forma e, baseando dentro da Bíblia, eles acabam tendo entendimentos diferentes? É que assim, a Bíblia é uma fonte. A Bíblia é uma fonte. Então, veja bem. A questão do arrebatamento. Tem um que é pré, pós. Outro é tribulacionista, outro é pós. Então, e a Bíblia dá as afirmações para entrar eles. Então, eu acho que não tem discordância aí, entendendo? Você entende uma forma, outro entende de outra forma, mas tem base bíblica para isso. Então, eu acho que não tem discordância aí. O importante é você crer em Jesus. Entendeu? Eu não acho que não tem problema você crer num sujeito, ou crer de outro, mas todo o foco é Jesus. O foco é Cristo, entendeu? Ou seja, não existe uma verdade, né? Não existe, porque a Bíblia é muito profunda. Complexa. Muito profunda. Muito profunda, Emerson. Ouviu, Emerson? Responde a sua pergunta. Quem se mata tem salvação igual a Judas? Eu não acredito que Judas foi salvo, mas tudo bem. A salvação de Judas foi lá pra baixo. Eu também acredito. Só que assim, eu só comentei assim um pouquinho da questão da... Não, entendi. São pontos de vista que são pontos que as pessoas... Eu também creio igual o rapaz que ele também... Ele não foi salvo, mas... Existe uma questão de a gente analisar certinho. Tem que analisar outros pontos também. Por que Sansão e Saul também... Por que Saul também se mataram e pra eles teve salvação? Saul foi salvo? Aí questão é meio complicado. Agora Sansão, eu creio que foi
Sansão, eu acredito que sim. Sansão, eu também acredito que sim. Agora Saul, acho que não. Sansão, ele não se matou. Sansão, ele falou, eu vou tomar uma atitude que isso vai me prejudicar. Não foi ele não se matou igual Saul fez, né? Saul tá no pecado. Né? Exatamente. Eu acredito que Sansão foi salvo. Saul, eu acredito que foi pro mesmo lugar que Judas, né? Mas são pontos, né? E Leandro Sampaio, boa noite, pastor Marinaldo. Rapaz, dá lugar aí, pastor. Leandro Sampaio. Mande pergunta pro pastor Marinaldo aí, fiquem à vontade. Vigia. Marinaldo. Vamos lá. Um salvo, então, pode sim perder a salvação do seu ponto de vista. Sim, do meu ponto de vista, sim. Agora, assista a linha de raciocínio que eu falei, né? Deixa a linha de raciocínio. Só que pra mim, uma vez salvo, você se deixar no caminho, aí já corre risco de perder a salvação e perde sim. E vocês que estão nos assistindo, deixem aí nos comentários, um salvo um salvo, ele pode perder a salvação e ir pro inferno? Ou você acha que uma pessoa que foi salva, predestinada para ser salva, mesmo que erre, mesmo que peque, mesmo que rejeite a graça, você acha que a salvação não é tirada dela? Comente aí, deixe nos comentários. E vamos para a próxima pergunta para o pastor Marinaldo. Existe... Igual Judas, por exemplo. Tem aí o caso do que a Edneia Sampaio colocou, que é interessante. Ela falou sobre Sansão, sobre Judas e sobre Saul. Judas, Sansão e Saul. Judas e Saul tiraram a própria vida, né? Sim. Sansão, eu não acredito que aquilo ali foi um ato dele tirar a própria vida. Mas Sansão ele tava assim, sem força, e Deus honrou ele ali, né? Foi na luta ali, ele tava na luta, por mais que ele estava preso. Ele tava preso, ele tava amarrado na coluna. Deus enviou por isso. Deu força pra ele, e ele foi lá e fez, né? Deus lembrou dele, eu acho que aí não teve salvação, sim. Então, mas aí ele não tava se matando, o intuito dele era destruir os inimigos, né? Os filisteus, né? Eu acho que eram os filisteus. E assim, filisteu, né? Judas e Saul. Ambos pecaram, né? Ambos tiraram as suas vidas. Você acha que existe hierarquia entre pecado? Qual que é a diferença do pecado de Judas e do pecado de Saul? Você acha que existe pecado grande, pecado pequeno? Ou você acha que tudo é pecado? Existe hierarquia, existe hierarquia em tudo, né? A gente gira em torno de hierarquia, né? Existe hierarquia entre pecados? Por exemplo, eu cometi um pecado. O pecado da mentira, por exemplo, ele é pior do que o pecado da fofoca? Ou o pecado do homicídio é pior do que o pecado do adultério? A língua é terrível. A língua é terrível. A língua é um membro que incendeia tudo. Então, o pecado não tem tamanho, não. Agora, existe o pecado da mente, né? O pecado da mente que, vamos ver, você pecando, você não pôs pra fora. Você pecou aqui dentro. Guardou. Você fala que... Então, você não expôs o pecado, você pecou mentalmente. Então, como esse expor que você fala? Você falou, né? Você pecou e fez. Você pensou e fez. Você pôs pra fora o pecado, entendeu? Esse pecado, eu acho que Deus, você me perdoa, Deus perdoa você. Agora o pecado, agora a hierarquia sobre o pecado, acho que não tem hierarquia. Tem um pecado mais grave, logicamente. Tem um pecado que você é mais grave do que o outro. Por exemplo, mas assim, qual em questão de pecado, por exemplo, infidelidade, entendeu? Uma morte. Pessoa que tira a vida de alguém. Isso também. Igual mentira. Tudo é pecado. Só que tem assim uma gravidade maior. As consequências maiores. Maior. Você vê o caso de Davi. Davi era rei, né? E ele pecou duplamente ali. Achou que Deus ia deixar abafar o caso. Deus falou, não. Uma vez que você pecou, filho, a consequência vem. Então você é rei, vai vir a consequência sobre você. Ele pecou, adulterou, matou a mulher. Matou o marido da mulher. Então a consequência pra ele veio. Então não teve assim meio termo pra ele. Ele tentou encobrir, mas o profeta foi assim, ó, você é o culpado. Entendi. Você é o culpado. Então não tem... O pecado, ele traz a destruição. Não tem tamanho. Por mais que seja pequeno. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então qualquer pecado não tem hierarquia. Não tem hierarquia. Entendi. Esse pecado... Produção, consegue colocar pra mim, por gentileza, essa tela do TikTok um pouco mais pra cá? Vamos ver ali. Serva de Deus, evangelista, né? Só Deus no dia do juízo dará sentença. Eu acho que é isso. Só Deus no dia do juízo dará sentença. Sansão é o exemplo e está na galeria da fé.
Acredito que Sansão foi salvo também, né? Igual ela comentou ali. Acho que Sansão tá lá na galeria da fé mesmo. Só que acho que Judas e Saul não tá, não. Nessa galeria eu acho que eles passou longe. Eu acho que não. Né? Mas... boa noite hoje com o pastor Marinaldo, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Verdade, o pecado não tem tamanho. Então, tem uma passagem que diz assim, mestre, quem pecou para que ele nascesse assim, com essa enfermidade, né? Cego de nascença. Não, ninguém pecou. Ele nasceu assim para que se manifestasse a glória de Deus. Então, nem todo fracasso, nem toda consequência, nem toda perca, nem toda dor quer dizer que é por causa que está em pecado. Pode ser que seja para que se manifeste a glória de Deus. Né? Sim. Como Deus ele disse. Agora, na questão de, por exemplo, um pecado da mentira, porque só assim, todos nós somos pecadores. Todo mundo fala mentira, todo mundo, sei lá. Quem não comete o pecado da mentira, comete o pecado da fofoca. Quem não comete o pecado da fofoca, comete o pecado da cobiça, né? Então, assim, todos temos pecados, né? A gente peca em fração de segundos. Agora, igual você falou, no quesito de ter escala e hierarquia, que você acha que não tem, tudo é pecado, é difícil, porque se existem pecados mais graves, mais grandes, é uma hierarquia, né, Gisele? Por exemplo, tem pecados grandes e pecados pequenos, né? Mas são pontos de vista, né? Na atualidade, igual você falou das igrejas que mudou muita coisa, os dons espirituais cessaram ou continua? Pra mim continua. Continua, mas você acha que... Por que você acha que continua? Não cessaram, né? Os espirituais não cessaram. Eu creio que assim, que uma questão que eu falei pra você no começo, né? A questão da buscar a Deus com sinceridade, entendeu? Eu não vou dizer que hoje não tem o dom, tem o dom sim, não cessou, mas o povo não busca muito como antigamente. Que a água continua caindo, só que não tem ninguém enchendo... Pra buscar antigamente você tem que derramar. Hoje, antigamente você ia numa vigília, era só oração. Você orava 1 hora, depois levantava, tinha mais 1 hora de oração, 2 horas de oração. Hoje você vai não sei como é que tá a vigília hoje, nunca mais fui na vigília. Mas se vê mais louvores do que oração. Então a oração é que traz o poder. Parece um show, né? Parece casa de apresentação, né? Convida lá os cantores lá e vira literalmente um show, né? Uma pessoa só pra cantar, louvar ali, tem 10 oportunidades, quando tem um monte de gente ali querendo uma oportunidade pra falar alguma coisa, joga a oportunidade pra uma pessoa só. E o dom, ele é manifestado quando a igreja tá em comunhão. Tem comunhão. Entendendo? Quando a busca na oração. Entendeu? O pastor, ainda que ele prega... Você acha que as pessoas que não estão buscando, os dons estão aí, mas você acha que as pessoas que não estão buscando... não estão buscando, o dom não mudou. O dom existe, falta buscar. Eu quiser pregar a verdade, entendendo? Fazer uma limpeza, porque... Vê se eu falo aqui demais, mas Não, fica à vontade, pode falar. Aqui o espaço é pra isso. O pecado tem entrado assim, sabe? Porque o diabo, ele quer lançar, na minha igreja, divisões, entendeu? Esse meio que quer lançar, ele não consegue ir por fora, mas ele lança por dentro. Você vê que hoje a internet é um debate muito grande, o irmão batendo com o outro. Isso aí eu acho errado. Você tem que pregar o evangelho, não se bater com o irmão, entendeu? Você pode fazer um debate como esse aqui, explicando, conversando, entendeu? Bater uma conversa da Bíblia, mas não debater contra o outro. Isso aí já... Então a igreja tem caído muito nesse... Você acha que a igreja está dividida? Situação. Não é dividida, entendeu? Mas um esfriamento. Eu acho que tem que buscar mais, né? Pregar mais uma palavra. Você acha que esse esfriamento ele vem do quê? Alguma coisa causa para os irmãos não conseguir se encher, né? A Bíblia diz que ou tá quente ou tá frio, o morno ele vai vomitar. Quem tá cheio que se encha mais, quem tá sujo que se suje mais, né? E você acha que esse esfriamento vem do quê? Você acha que é o quê que é o que tá ali penetrando dentro das igrejas? Qual a estratégia que o diabo tá usando dentro das igrejas para que elas não consigam se encher? Esse esfriamento, veja bem, eu acho, do meu ponto de vista assim, não é tanto da liderança, né?
Você acha que não é da liderança? Eu acho que o século XXI que estamos vivendo hoje, entendendo? Há muita modernidade, entendeu? Então eu creio que o pecado se multiplicou. E com o pecado se multiplicando, o povo vai se esfriando, entendeu? Então eu creio não ocupar assim a liderança, entendeu? Porque a palavra é pregada, entendeu? A palavra traz a fé, a palavra é pregada. É que o tempo hoje é outro, entendeu? Antigamente era outro tempo. No meu tempo, antigamente, em 91, entendeu? Era mais fervoroso, porque era outro tempo, era outro nível diferente. É que pregar, mais igual você falou, pregar a salvação. Você não acha que as mensagens mudaram também? Você acha que isso não ajuda? Não, a mensagem mudou. Você não acha que isso influencia para o pessoal estar frio hoje? A mensagem mudou. Por exemplo, fala-se muito sobre dinheiro em cima dos altares. Fala pouco sobre Jesus. Fala muito sobre prosperidade, sobre riqueza em cima dos altares. Fala pouco sobre Jesus. Você não acha que isso tem causado esfriamento? Sim, meu pastor, ele pregava muito. Saudoso pastor José Emílio, meu primeiro pastor, entendeu? Já partiu pro Senhor, né? A mensagem dele era centrada, sabe? Não tinha meio termo. Tinha dia que o culto, o fogo descia assim, ó. A glória descia assim. Mesmo com a mensagem dura. Rapaz, não tinha coisa linda demais. A glória descia, pai. A mensagem pregada e a glória de Deus descia. A mensagem tem que ser pregada. Tem que voltar a pregar a palavra. Eu acho que hoje em dia... O dom não cessou. O dom continua, do seu ponto de vista. As pessoas que não estão buscando os dons. Eu acho que as mensagens mudaram dentro das igrejas. Eu acho que fala muito sobre tudo e pouco sobre Jesus. Porque não adianta eu colocar um terno e uma gravata, né, e falar que sou da igreja, que sou cristão, só porque estou com um terno e com a gravata. Eu acho que tem uma pergunta ali que daqui a pouco eu vou falar pra você já teve já, né? Eu acho que as pessoas, né, hoje em dia estão dando muito ibope, né, para riqueza, bens material, né? E nesse o foco de Jesus Cristo, ele fala que quem perder a sua vida por amor a mim achar lá, né? Quem achar a sua vida por amor a mim, perder lá. Então, assim, não se trata sobre ter ou sobre ganhar alguma coisa, né? Porque o Evangelho fala isso. Quem perder a sua vida, o que eles querem dizer com esse versículo? Quem perder a sua vida por amor a mim, achar lá. Eu acho que, no meu ponto de vista, ele tá dizendo o quê? Quem renunciar. Tudo que você tem, as suas vontades, os seus desejos, né, parar de fazer o que você tem vontade, fazer a minha vontade, eu acho que é isso que ele está dizendo nisso. Então, assim, nos altares hoje em dia não é falado sobre isso mais. Nas igrejas hoje em dia fala sobre autoestima, fala sobre tudo, mas sobre Jesus Cristo, que é bom falar, não fala. Então, acho que no meu ponto de vista, eu acho que a liderança tem um pouco de culpa nisso, sim, porque elas não falam o que tem que ser falada para que as pessoas não saiam da igreja. Então, a preocupação delas hoje em dia não é que as pessoas sejam salvas, é para que as igrejas estejam cheias. Tem que ser pregado. É questão de ser pregado, porque bem, quando você prega a palavra, entendeu? A mudança, entendeu? Tanto o pregador, o pastor, o líder, quando prega, a mudança na igreja, entendeu? A igreja, a mensagem que é pregada vai unir os irmãos, entendeu? Porque sempre tem aqueles que tá ali meio, né, que quer obedecer. E quando a igreja está unida, uma igreja unida é muito maravilhoso. Deus abençoa grandemente, porque o pastor é colocado como anjo da igreja. Abaixo de Deus é o pastor, é daquela igreja. Ele é o anjo da igreja, então ele responde pela igreja. Então ele tem que falar que vai dar conta. Deus falou, ele vai dar conta, entendeu? Se ele não pregar a palavra, ele vai sofrer depois, que ele tem que pregar a palavra. O caminho do céu é estreito, entendeu? Porque hoje tem muita coisa que, se for ver hoje, muita coisinha que está impedindo da glória de Deus descer, e o povo ser abençoado. Então tem que ser pregada a palavra como ela é. Não tem que usar meio termo. É um ensinamento. Não, mas é mensagem, doutrina mesmo, doutrinar a igreja. Você acha que o povo tá... Tem muita letra, não tem quase nada de letra. O povo tem quase nada de tanta letra. O povo quer ver a mensagem para... Chega lá doente, lá... O pessoal tá sedento, né? E as pessoas estão falando... Aí você chega lá com angústia no coração, a mensagem que é pregada duramente, rapaz. Você já entrou na igreja já assim, ouviu uma palavra e saiu triste? Não, é o quê? Não, graças a Deus não. Não? Graças a Deus, mas antigamente já cheguei na igreja assim, meio baqueado mesmo. Mas o pastor chegava lá e descia a lenha, velho.
Pra mim parece que isso é um alívio. Te edificava. Isso é aliviado. Não é descer além assim. Não sei, não é descer pregava a palavra. Não é bater na igreja assim. É espiritualmente, Não você sei. pregar com sabedoria. Você pregar a palavra com sabedoria. Não vou assim, descer além, né? Bater, machucar ninguém. É você pregar com sabedoria. Deu direto na ferida do irmão, pregar. Jesus pregava assim, Jesus pregava com sabedoria. A mensagem dele era simples. Mas era dura, não tinha muita hermenêutica assim, a teologia, não, era simples. E o povo era transformado, o povo era curado. O Felipe falou uma coisa interessante. Hoje as pessoas estão indo na igreja para buscar prosperidade na terra. E pouco se fala de salvação. Sim. A maior bênção que Deus nos deu foi a possibilidade de sermos salvos. Isso se negarmos a nós mesmos e seguimos a Ele. Eu concordo com o Felipe, é isso mesmo, Felipe? Se negarmos. Mas ele deixou uma pergunta ali pouco polêmica para você ali. Pergunta pro pastor Marinaldo se Jesus tinha casa na praia. Ele tá com essa dúvida. Pergunta pro pastor Marinaldo se Jesus tinha casa na praia. Felipe, Jesus tinha casa na praia? Pra mim não tinha, não. E de onde que ele veio essa ideia de Jesus ter casa na praia? Tem alguns textos que estava em casa, mas estar em casa não quer dizer que tinha casa na praia, entendeu? Pra mim não teve casa na praia, não. Teve, não? Não. Aí, Felipe, ele acha que não teve casa na praia. Estava em casa, entendeu? Mas a casa... Assim, Jesus tinha casa na praia, entendeu? A Bíblia fala que Jesus ele não tinha onde repousar sua cabeça, né? Ia ter logo uma casona na praia. E o Marinaldo, uma coisa aqui também um pouco polêmica sobre o dízimo. O que você acha que é o dízimo dentro das igrejas? Explica pra gente, você como reverendo, como vice-presidente de um ministério, fala pra gente sobre o dízimo. Tem muita gente que tem dúvida. O que é o dízimo? O dízimo é uma questão assim, meio assim, saber explicar. Pra mim dar o dízimo, eu tenho que saber, tem que estar conscientemente. Eu não posso chegar a dar o dízimo assim, vou dar o dízimo 10%. Entendendo? Só que eu tenho que entender o que é dízimo. Entendendo? Uma vez que você dá o dízimo de coração, você já entende o que é dízimo. Se você não entende, você vai questionar. Você vai, vou tirar X do meu pagamento para dar. Então não dê não, irmão. Não dê não. Porque hoje eu tiro... Mas essa pessoa que não dá, ela tem alguma maldição sobre ela? Não. No momento que ela não entende, ela pode dar o que ela sente no coração. Quando ela entender o que é dízimo, porque está na Bíblia lá. Claro que o pastor tem que ensinar o que é dízimo. Tem que pregar o que é o dízimo. Quais os benefícios do dízimo. Então essa pregação vai penetrar no coração da pessoa. Ela vai entender o que é o dízimo. Dízimo é doutrina da igreja ou é mandamento? Não, tá bíblico, né? Tá na Bíblia lá. Bíblico. 10ª parte, trazer o dízimo à casa do Senhor. Para que as mães da minha casa, depois fazer prova de mim. Então o dízimo é muito forte, a questão do dízimo. Porque você pode fazer prova de Deus. Você pode dar o dízimo. Você recebe lá 5 mil reais, por exemplo. 5 mil reais. Daqui você dá lá 500 para a igreja. É isso? 500 para a igreja. Aí você está doente, você pode fazer prova de Deus. Mas Senhor, deu o dízimo. Você fez prova de Deus. Então o dízimo é muito forte, a questão do dízimo. Só que assim, não é para qualquer um. Você acha que fazer prova de Deus se baseia nisso? Não você pôr Deus na parede, mas fazer prova dele. Senhor me ajuda, Senhor. Eu dei o dízimo, Senhor. Eu tô numa situação assim. Deus vai te honrar. Isso aí é inquestionável. Deus vai te honrar. Agora, para mim entender, para mim dar o dízimo, eu tenho que ser ensinado para alguém, pelo pastor, para mim entender o que é o dízimo. Porque se eu der o dízimo já com dó, não dê. Eu tenho que tirar de assim, isso aqui é de Deus. Eu tiro do coração. Eu entendi o que é o dízimo, tirar isso aqui é de Deus, é dele. Então eu estou dando por amor. E se eu der já meio termo assim, já questionando, não dê, não, irmão. Deus não quer essa mexaria, não. Ele quer, Deus é o dono da prata, entendeu? Ele quer ceder por amor. Porque dízimo o que é? Para abençoar a casa de Deus, entendeu? Para abençoar a igreja, entendeu? Abençoar a igreja. Então, e a questão do dízimo também tem que ser transparente, como falou, né? Você tem que ser transparente. O pastor tem que mostrar onde está sendo aplicado o dízimo. É você entender o dízimo. Quando você está numa igreja, que a igreja é transparente, o pastor fala, a igreja, o dízimo foi para isso, investido nisso, entendeu? É você dar o dízimo com amor. Você sabe para onde está indo o dízimo, entendeu? Está sendo aplicado na igreja. E quando você não vê retorno, não vê mudança, não vê para onde está sendo
oposto esse dízimo? Você pode até o pastor. Eu acho que você pode, mesmo que ele não aceite, você pode até ele. Mas e para de dar o dízimo, continua dando dízimo? Não, você não para de dar o dízimo. Você pode ter o pastor, o dízimo é pra quê? Isso fica pergunta pro pastor. Pergunta pra ele, pastor, o dízimo é pra quê? É aplicado aonde? Pra que é o dízimo? Ele vai te explicar. Deus tá aqui o dízimo pra isso. Aí você vai entender o que é o dízimo. Você parar de dar o dízimo não é bom. Mas depois você vai primeiro até o pastor, conversa com ele. Aí você vê que tá dando algum desvio com a coisa. Acontece alguma coisa se parar de dar o dízimo? Não, eu acho que não é bom você parar de dar o dízimo, mas não acontece nada. Deus não salva ninguém. Deus não salva. Entendeu? Não é um mandamento, então. Não é um mandamento. Não aquela passagem de Malaquias 3:10 que diz trazer todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento. Não é Você acha que era atribuída para a igreja num contexto geral ou para o sacerdote da época? Eu acho que o sacerdote, entendeu? Então por que a igreja usa esse texto se referindo para a igreja atual hoje? Veja bem, você pode dar a 10ª parte para a igreja. Você pode dar uma oferta com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Isso, Coríntios fala sobre isso. Você tem que abençoar a igreja. A igreja não anda sozinho, o pastor sozinho não vai conseguir. É porque os 10% tá em Malaquias, né? Malaquias, já Coríntios, Paulo, ele fala assim, Deus ama aquele que oferta com alegria, né? Conforme propôs no seu coração. Então, assim, Paulo ele não fala de 10%, Malaquias fala. Então, você não acha que esses 10% está atribuído aos sacerdotes da época? E as pessoas, se essa é a mensagem que é atribuída ao sacerdote da época, por que eles usam esse texto de 10% para a igreja atual nos dias de hoje? Se a mensagem era para sacerdote. Você vê lá que Malaquias fala, né? Sabe a questão, não aprofundei nessa questão de Malaquias. Você aprofundou, né? Então na questão do sacerdote, né? Não aprofundei nessa questão. Não aprofundei, mas eu creio que eu aprendi assim que tudo que se dá para a igreja, para Deus, você recebe em dobro. Entendeu? Então você abençoa a igreja, você é abençoado. Então veja bem, se você não deu 10%, mas você deu um valor para a igreja, para abençoar a igreja, porque a igreja precisa comprar uma cadeira, comprar uma água, comprar isso, pelo outro, abençoar a igreja. Então a igreja precisa caminhar. Entendeu? Tem muita coisa na igreja que envolve dinheiro. Então você precisa ajudar a igreja, entendeu? Agora a questão do 10%... Mas você não acha que é os obreiros que tem que ajudar a igreja? Os obreiros da igreja, diácono, presbítero, o corpo da igreja ali, você não acha que é os obreiros? Ou você acha que membro, todo mundo tem que ofertar, tem que dizimar? Não, o dízimo é contexto geral. Contexto geral. Mas então eles não poderiam usar esse texto de Malaquias 3:10 para falar sobre o dízimo. Tinha que usar um outro texto. Por exemplo, Coríntios, né, que fala Deus ama aquele que dá com que é? Meu Deus do céu. Ícaro. Deus abençoe Ícaro, né? Falou sobre ofertar conforme Deus colocou no seu coração, o desejo do teu coração. Não se baseia em 10%. Por exemplo, às vezes eu não tenho 10%, às vezes eu tenho 10%, mas eu não quero dar 10%, eu quero dar menos, ou eu quero dar mais. Não é 10% necessariamente, né? E por que a igreja coloca esses 10%? Colocou 10%. Essa questão, Michael, eu vou ficar devendo para a próxima vez que eu vim aqui. Vou me aprofundar melhor. Então, beleza, vamos para a próxima. Porque assim, eu não aprofundei nessa questão, você falou que você não é sacerdote, né? Isso. Entendeu? Eu não vou falar aqui algo que não vou... Não entendi. Entendeu? Mas eu vou aprofundar melhor. Eu vou te convidar de novo e vou cobrar isso. Trazer aqui um posicionamento melhor pra mim, né? Isso. Explicar melhor o que é dízimo, 10%. Mas eu aprendi, hoje eu dou, entendeu? Dou com alegria, entendeu? Você é dizimista fiel. 10%, dou com alegria, entendeu? Não questiono, porque eu aprendi o que é dízimo. Eu não aprendi, não. Se você for ver lá Malaquias, Malaquias fala que a questão disso é muito forte, entendeu? É que você não diz, você vai ver como é que é. Você fica tranquilo. Você fica tranquilo, você tá segurado com Deus. Tem que aprender isso aí, vai ter que procurar um pastor e depois você me dá umas aulas sobre isso aí. Não é crente que dá dízimo. Então, você tem que me dar as aulas sobre isso. Tem que me dar umas aulas sobre isso aí pra mim poder... É muito forte a questão do dízimo. Muito forte. Tem que me dar as aulas sobre isso aí pra mim aprender. Agora eu vou vir aqui pra explicar melhor. Que eu não entendo muito não sobre isso não. O Emerson falou ali, pastor, o senhor falou algumas vezes sobre a internet, tecnologia e modernidade, atribuindo a essas coisas o esfriamento da igreja. A pergunta é: o que deve ser feito quanto a isso? Vou ler de novo. Pastor, o senhor falou algumas vezes sobre a internet, tecnologia e modernidade, atribuindo essas coisas o esfriamento à igreja. A pergunta que fica é: o que deve ser feito enquanto a isso?
Não tem muita coisa que fazer não, né, mas a questão é relacionada à igreja. A igreja... Você acha que a igreja permite... Você pode evitar o acesso de celular na igreja. Você pode evitar. Agora, em relação aos demais assuntos, aí não tem como você evitar, porque aí tá na sua casa, entendeu? Então não tem como. Agora, em relação à igreja, você pode evitar. Romanos 12 diz assim: não vos conformeis com esse mundo. Não é porque todo mundo tá fazendo selfie, fazendo live no meio do culto que eu vou fazer também, né? O pastor pode barrar, irmãos. Você acha que o pastor tem esse poder de barrar? Não, ele pode sim, ele é uma de igreja. Ele pode sim. Se ele falar, não quero que vocês usem celular no horário do culto. Eu não tenho, se pular assim um momento assim, entendeu? Um espaço maior, entendeu? Vai evitar o excesso, entendeu? Evitar o excesso, tirar a presença de Deus. Então, como evitar? Não tem como, porque você entrou no mundo, aí é difícil evitar isso aí. Mas a questão, você pode dar uma amenizada, entendeu? Vai evitar ter um espaço melhor para não criar um excesso demais e tirar a essência do culto. Que o importante é a essência do culto. Entendi. O importante é você não perder o foco. O foco do culto, entendeu? Emerson, eu espero que ele tenha respondido sua pergunta. Pessoal, ele falou pra mim que não ia deixar passar nada, hein? Então mandem pergunta. Vamos entrar agora nos comerciais aqui. Deus abençoe todos vocês. 244 pessoas simultâneas com a gente aqui. Deus abençoe todos vocês que estão com a gente. Ícaro, Deus abençoe. Fique com a gente que a gente volta em 5 minutos. Falamos hoje aqui também do patrocínio Jéssica Araújo, Boutique da Jéssica, que esteve com a gente aqui no sábado passado. Deus abençoe. Jéssica, Boutique Jéssica Araújo, que fecha com a gente desde o início da nossa segunda temporada do podcast Verdade Viva. Eu quero falar agora com essa câmera aqui. Tem também a Shalom Pinturas. Você que precisa de uma reforma, você que precisa reconstruir a modernidade da tua casa, do teu lar, né? Trazer mais vida, mais cor pra tua casa. Não deixe de contratar. Conheça agora Shalom Pinturas. É com vocês mesmo. E tem mais, se você pedir pelo podcast, ainda tem desconto. Shalom Pinturas, deixando o seu sonho mais colorido. Você não pode ficar de fora dessa. Tem também Arthur Pizzas, pessoal. Arthur Pizzas, que patrocina aqui o nosso podcast. A gente provou, a gente degustou, é boa, tá aprovado. E se você pedir também pelo podcast, tem desconto. Arthur Pizza, a melhor pizza da região, você não pode perder. Descar City, que faz a diferença por onde passa, juntando pessoas e deixando a vida das pessoas melhores. Você não pode ficar de fora. Fique com a gente volta em instantes. Valeu, tchau!
Estamos de volta, pessoal. Obrigado a você que esperou, que esteve conosco. Ícaro, Deus abençoe, meu querido. Saudade de você. Ícaro Tocha. O Emerson disse ali: o senhor acha que se deve deixar de utilizar a modernidade disponível para se aproximar mais de Deus? Você acha que deve deixar a modernidade de lado, essas coisas de lado, e para a gente conseguir se conectar mais com Deus? Não deixar de lado, entendeu? Mas a Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia fala que se você quiser ser amigo de Deus, você tem que ser inimigo do mundo, abandonar todas essas coisas do mundo e... Alguma coisa, modernidade, seria uma boa coisa pra você deixar. Porque impede um pouco, né, se aproximar de Deus, né, entendeu? Impede, entendeu? Impede bastante. Aí, Emerson. Ícaro, Deus abençoe a todos, amém, Ícaro. Tatuagem é pecado, pastor? No meu ponto de vista, sim, pecado. Tem uma escrita que fala que Jesus ele tinha uma escrita na coxa? Não, é outra coisa diferente ali. Era o que ele? É diferente, entendeu? Não é tatuagem, não. Não era tatuagem, não? Tatuagem, não. Agora você... Mas era uma escrita. A Bíblia fala sobre marcar o corpo. Não fareis marca no seu corpo, né? Não marquei no seu corpo. Tem Levítico, né? Lembra agora no versículo, tem Levítico. Não marquei o seu corpo. Entendeu? Entendi. Então, meu ponto de vista é pecado, sim. Agora, tem alguns pontos de vista aí que não acho que é pecado. Entendeu? E eu falando aqui pela Bíblia, né? Se marcar a sua carne, entendeu? Com sangue, né? Eu acho que se torna assim um tipo de ritual, sabe? Entendi. No meu ponto de vista, um ritual assim que não é bom, não. Não concordo. Entendi. Entendeu? Agora vai cada pastor, tem pastor que concordando com tudo, né? Mas eu não concordo. Tem pastor que se adequou com a modernidade do mundo aí, tudo é lícito dentro da igreja aí passando no... não sei se no Kawaii, que fazendo tatuagem no braço, entendeu? Pode passando aí. Tô falando aqui, que passou na... Entendi. Apareceu aí entendeu? E vamos de pergunta pro pastor Marnaldo, porque a hora não passa, ela voa. Pastor Marnaldo, você como igreja, você como reverendo, vice-presidente, você acha que uma igreja ela deve se posicionar politicamente? Você acha que igreja e política tem alguma coisa a ver, não tem nada a ver, cada um do seu lado? Ou você acha que elas podem sim se posicionar? A última vez que a igreja se posicionou politicamente, aconteceu uma coisa muito cruel, que foi a crucificação de Jesus, né? Foi querer juntar a igreja com política, os romanos lá deram o aval lá e a própria igreja acabou crucificando quem não era para crucificar, Jesus Cristo. Então você acha que tem alguma coisa a ver? Você acha que a igreja pode se posicionar politicamente? Pela Bíblia ou pela sua opinião também? O que a Bíblia nos diz sobre isso? Escrevi aqui uma escritinha, deixa eu ver se eu ler aqui. A igreja pode e deve se posicionar em favor da justiça, da verdade, da dignidade humana, contra a corrupção e a opressão. Fazer com sabedoria, sem partidarismo, lembrando que a missão maior é anunciar o reino de Deus. Eu creio que a igreja sim deve se pronunciar assim, entendeu? Mas tem que ter uma diferença, separação, entendeu? Tem separação. Igreja com política. Não pode juntar as duas coisas, não. Vira bagunça. Ela pode ter opinião, mas não pode juntar, se misturar. Juntar, não. Entendeu? Chegou um político na igreja, ele vai servir a Deus. Mas ele vai sentar onde? No púlpito? Ou ele vai sentar lá na... Se ele for um obreiro, sim. Se ele for um pastor, por exemplo. Pastor, sim, não tem problema. Entendeu? E se ele for só um vereador, só um prefeito? Mesmo, lá embaixo. Lá embaixo. No banco embaixo. Se for presidente? Não tem mérito. Hã? Se for presidente? Aí já, eu creio que é bem... Já apertou, né, velho? Eu acho assim, presidente, eu acho que sim. Minha questão seria embaixo também. Eu sei que ele ia falar em cima. Porque não tem um cargo eclesiástico. Não tem base pra isso. Entendi. Então não pode misturar as coisas, entendeu? Eu acho que por mais que seja um presidente na igreja tem advogado, tem doutor. Só que o doutor não é obreiro, senta lá embaixo. O advogado não é obreiro, senta lá embaixo. Então, até que ponto pode subir no altar? Sentar no altar para ter honra. Até que cargo seria esse? Presbítero? Presbítero pra cima. Presbítero pra cima? É. Diácono não. Diácono não, presbítero pra cima já pode. Pode sentar. Entendi. Eu creio que não pode bagunçar, entendeu? Porque a igreja é assim. E virou comum hoje em dia as igrejas colocar, receber, ainda mais na época de eleição, né? Receber visitas aí de prefeito, vereadores da cidade fazendo campanha política, colocar lá o pessoal tudo, né? Em cima do altar lá, fazer aquele apelo, entregar até aqueles panfletinhos, né, de campanha dentro das igrejas. Hoje em dia virou comum isso dentro das igrejas, né? É proibido hoje. Por alguns irmãos é proibido. Até pra filtrar assim,
Lá fora da igreja. É boca de urna, é chamado de boca de urna. Acabou o curso, pode até implementar, mas eu acho que eu tenho com cautela, até porque... Entendeu? Na sua igreja o pessoal recebe um vereador lá, sei lá, um prefeito, coloca lá no altar lá? Não recebe. É assim, lá de baixo. Porque a igreja, assim, a igreja não tem autoridade, assim, autoridade maior. O maior ali é Jesus. Então, não tendo cargo, é embaixo mesmo. A Jéssica colocou ali, um cristão não pode se envolver com política? Fiz uma pergunta, na verdade. E vocês acham que a igreja, um cristão deve opinar? Eu acho que pode sim, todo mundo é livre para opinar o que quiser. Agora, se envolver, se misturar igreja e política, não, na última vez que se misturou deu cagada, hein? Tem que separar. Tem que saber separar? Tem que separar igreja e política. Tem que separar as coisas, entendeu? Não pode misturar a igreja. E um pastor pode virar um político? Eu não vejo nada errado, não. Não sou contra, não. Não sou contra, porque bem... E se um pastor virar político e trazer a política pra dentro da igreja? Não, aí não pode. Aí tem... Querer levar os membros pra votar no partido dele, essas coisas. Aí não pode. Porque o voto é secreto, o voto individual. Ninguém pode obrigar ninguém a votar. Hoje em dia tem muito isso na igreja do Silas Malafaia, faz isso, ele influencia bastante na política. Tem também a igreja do Marco Feliciano, né, que influencia. Não, o bom é que eles influenciam para o bem, né? Ajuda, a igreja, o político evangélico ajuda muito. Eu voto no evangélico. Você Por votou quê? Eu voto no evangélico. Por quê? Porque eu não vou votar na pessoa que não é crente. Pra mim, minha visão é essa. Nada contra. Você é conservador. Nada contra o irmão, entendeu? Que não é crente, nada contra, entendeu? Se ele for um bom candidato, eu voto também. Não é porque ele não é crente, não vou votar nele. Mas assim, eu voto no evangélico sim, porque assim, da minha igreja, entendeu? É a minha fé que eu processo, entendeu? Eu acho que se ele se corromper amanhã, o problema dele. Mas eu votei confiando que ele vai fazer alguma coisa. Entendeu? Vai lutar contra... Mas aí eu acho que antes de votar tem que ler o projeto. Não, sim. Tem que pesquisar um pouquinho sobre o candidato. Tem pessoa que não é porque ele sai juramento, eles dão até a mãe em troca. Aí depois que recebe o voto. Tem pessoa que não é crente, mas é pessoa boa também. Pessoa que não é crente, mas é pessoa boa, trabalhador, faz um bom papel ali, entendeu? Ainda não é questão de ser evangélico. Essa não é a questão. Pessoa boa também, que não é crente, mas é pessoa boa também, trabalhador. Entendi. Entendeu? Faz um bom trabalho também, entendeu? Mas a questão tem que separar. Igreja é uma coisa, política é outra. Pode misturar as coisas, entendeu? Certo. Então, no ponto de vista do nosso reverendo Marinaldo Joaquim, crente pode sim falar sobre política, né? Porém, não pode misturar política e religião. Não pode conviver junto no mesmo ambiente, né? E Thalia Edneia, como será ser um pastor nos dias de hoje? É difícil ser pastor nos dias de hoje? Hoje tá difícil, sim. Você acha que pastor não é visto mais igual antigamente? Antigamente a pessoa falava que era pastor, as pessoas até respeitavam, né? Baixava a cabeça, respeitava. Hoje em dia falou que é pastor, as pessoas estão saindo correndo. É difícil ser pastor, porque pastor a palavrinha é pesada, viu? Muito pesada, porque é um peso muito grande. Porque o pastor, ele é o anjo da igreja. Entendeu? Então ele recebe tudo que vem ali, recebe sobre ele, que é sobre ele. Você acha que todos os pastores é assim? Eu acho que o pastor que tem um compromisso com Deus, eu acho que... Não sei, acho que todos não é assim, não. Tem a minoria que não seja, mas a maioria é. Tem um compromisso com Deus, então... Entendi. Ele vive pra Deus, então uma perda ali pra ele sofre, entendeu? É difícil ser pastor. Pastor hoje em dia tem muita brincadeira, muita piada, tem muito disso hoje. Rapaz, eu... Percebi não, mas Mas acho que tem gente que... igreja que eu tô, não, mas entendeu? Não sei se é mais igreja por aí, mas não sei. Né? O Ícaro colocou ali, pastor, na sua opinião, qual religião é a certa? Você acha que, obviamente, você é pastor, mas ali respondendo o Ícaro, existe uma religião certa? Religião certa? É aquela que prega Jesus. Reino do céu. Aquela que fala sobre Jesus. Fala... Reino do céu. Entendeu? Essa é a religião certa, Ícaro. Não é a placa. Eu não prego a placa, entendeu? É aquele que prega que Jesus é o caminho. Ele salva, leva para o céu. Entendi. Entendeu? Essa é a igreja certa, não é a placa. Glória a Deus. Indo para a próxima pergunta nossa aqui. Igreja. Essa aqui é complicada, hein? Igreja como empresa. Visão ministerial ou modelo de negócio? No meu ponto de vista, nenhuma dessas três aí. Porque a igreja, Michael... foi onde eu encontrei a Jesus, entendeu? Jesus. Então, pra mim, a igreja é uma porta que abriu pra mim. E hoje eu tenho, assim, uma firmeza
passei processos muito difíceis na minha vida, processos difíceis que eu não suportaria se não fosse a igreja. A igreja me ajudou, te estruturou pra você passar me ajudou tanto na palavra, antigamente. Eu fiquei um tempo desempregado, fiquei um ano e pouco desempregado, que me ajudou com alimento. Então a igreja pra mim é um refúgio pra mim, ele me ajudou em todo sentido. Então a igreja pra mim, eu creio que tem uma minoria que bagunça um pouquinho, entendeu? Mas a maioria das igrejas são igrejas sérias, pastores sérios e pastores sérios, pastores que pregam a palavra de verdade. Porque eu falar de uma igreja hoje, eu tenho que estar lá dentro dela pra me falar. Eu não posso falar de uma igreja X se eu não tô lá. Então eu posso falar assim, igreja no geral não. Eu tenho que estar lá pra mim saber como é que tá a igreja. Entendi. E eu posso falar da minha. A minha igreja é uma igreja que é transparente. Entendeu? Transparente é uma igreja que prega. Você vai lá, você vai ver transparente. Você mostra pra você que o filme foi gasto. Entendeu? A pregação ali é transparente. Então não mudou. Agora tem várias igrejas que eu tenho que estar lá pra mim saber o que deu. Posso falar da igreja? A igreja tal, não posso falar, que eu não tô lá dentro. Entendeu? Então eu acho que tem que ter prudência nessa parte, né, Mike? Prudência, porque a primeira igreja foi onde eu encontrei refúgio. E hoje estou 34 anos com o evangélico hoje. Glória a Deus. O Emerson fez uma pergunta ali que foi boa. Pastor, o senhor disse que não pode misturar religião com política, mas ao mesmo tempo diz que dá o seu voto aos candidatos evangélicos. Isso não é misturar? Não é misturar. Não, porque o candidato político, candidato evangélico, ele vai fazer a parte dele lá fora. Entendeu? Ele vai pregar na igreja política. Entendeu? Você fala no quesito de falar sobre política em cima do altar. Uma vez que ele vem pra igreja, ele vai pregar a palavra. Falar sobre Bíblia. Política é fora da igreja. Entendi. Entendeu? Não pode misturar. O culto é a Deus. Política é lá fora. Entendeu? Não tô misturando, porque assim, eu voto assim. Porque assim, o evangélico. É porque você tem que votar em alguém, né? Votar em alguém. E eu creio que assim, se tem uma lei que vai denigrir a igreja, ele vai defender aquela lei. Eu entendo assim. Ninguém não defende, mas ele vai defender aquela lei. Vai denigrir a igreja, entendeu? Vai confrontar a igreja. E vai lutar para defender aquela lei. Para rebaixar aquela lei, para abolir aquela lei. Entendi. Então, tudo bem. Vou assim, de pregar. Entendeu? Você fala que já que a gente não pode pessoalmente debater com essas pessoas, votar em quem pode ter esse poder de debater com essas pessoas. Não posso ir até o Senado lá, não posso. Então ele vai lá. Entendi. Ele vai lá e faz o papel, entendeu? Que a gente gostaria de fazer. Em questão de pregar, não. Entendi. De cultuar. Chegou um político lá e vai pregar a palavra. Não vai misturar, vai falar, vota em mim, não, mas esquece o político. Você vai pregar a palavra. Você na igreja, você é um servo de Deus. Você não é mais político, você é servo de Deus. Entendi. Emerson, ele disse, que pode opinar sim. Só que igreja, dentro da igreja, as coisas da igreja, as coisas de fora da igreja, a vida que um cristão, um pastor, ele é um ser humano também, né? Ele tem que ter uma vida também, né? Então, assim, ele pode sim ter opinião política, ele pode sim ter o voto dele num cristão, tem que votar, inclusive em alguém tem que votar, ele vota num cristão, se fosse pra votar. Mas também tem muita gente que não é cristão e também tem boas ideias. Então ele disse que sim, pode sim votar, né? Um cristão pode votar, pode ter opinião política, no entanto, que não leve pro altar. Com certeza. Entendeu, Emerson? Tem pra igreja também. Isaías, a paz do Senhor, Isaías acabou de entrar ali ao vivo. Isaías, Deus abençoe. O profeta Isaías, abençoe. Jesus, esse debate é top. Amém, Isaías, muito obrigado. Esse tema aqui, Maraldo, é engraçado. Porque, igual eu coloquei aqui, a igreja como empresa, ela é uma visão ministerial, um modelo de negócio. Por que tem esse modelo de negócio? Você não acha que tem muita gente que está comerciando, fazendo da igreja 25 de março? Por exemplo, tem muita gente que está... Hoje em dia, as pessoas vão para a igreja já no intuito de lucrar, né? Você concorda cobrar para pregar? Pregar e depois cobrar um valor? Isso aí não é bíblico. Também. Isso é um modelo de negócio, ao qual se refere aqui no nosso assunto. Não entendi essa pergunta. E cobrar pra pregar, que hoje em dia virou febre cobrar pra pregar. Não, tem base bíblica? Hoje em dia, você vê que algumas igrejas, a minoria, vou falar a minoria, tá? Das igrejas, tem esse hábito de virar com comércio na igreja. A igreja é um comércio, sabe? Consagram isso, aquilo outro, entendeu? Então vira um comércio.
Você vê que... Deus... Aquela passagem que Jesus ele cirou, que ele falou, não, vocês estão fazendo da casa do meu pai Covid, ladrão. Isso é um chicote. Isso. Aquela passagem lá, você acha que as igrejas hoje não estão fazendo a mesma coisa? Por exemplo, até um pregador, fazendo do pregador modelo de negócio. Por exemplo, o pregador vai pregar, a igreja lá, o camarada cobrou X R$1.000 lá pra pregar uma palavra. Aí chega o outro lá na igreja lá com sei lá o que, um monte de óleo ungido, falando que é óleo ungido em Israel, e vende por mais R$50. Você não acha que virou negócios dentro da igreja? É um modo de lucrar? Hoje tem uma minoria sim que faz isso mesmo. Você acha que é a minoria que faz isso? E você acha que essa minoria, mas você acha que essa minoria tá sujando a imagem do evangelho? Eu acho que não, assim, viu bem, meu ponto de vista não. Acho que o evangelho é muito grande pra ser sujo com pouca coisa? Não, acho que uma vez você sendo crente, você tem que focar em Jesus. Entendendo? Mas não tem como ignorar essas coisas dentro da igreja. Não, porque... eu sei. A igreja, assim, é muito sofrida. Acho que é grande. Porque o adversário, ele não vai lutar contra quem tá lá no mundo, é quem tá na igreja. Tem uma pequena historinha que eu vou contar aqui. De, não sei, só uma comparaçãozinha. Fique à vontade. Aí uma criança tava na escola, e era crente, né? Aí a mãe perguntou pra essa criança, que era crente: você é crente? O diabo tá onde? Ele falou assim: tá lá na igreja. Aí todo mundo riram dele. Vendo aí, o diabo tá na igreja e tal. Aí ele falou assim: sabe por que tá na igreja, pastor? O diabo tá na igreja, professora? Porque aqui tudo já é dele. Entendeu o que eu quis dizer? Então a igreja é sofrida por causa disso aí, porque o diabo, ele quer acabar com a igreja. Entendeu? Então o foco do diabo é denegrir a imagem da igreja. Então você tem que se focar em Jesus. Entendi. Focar em Jesus. Não olhar pra... Porque a igreja tem falha. A igreja vai errar. Não tem super-homem na igreja. Então você acha que... Ninguém é perfeito na igreja. Você acha que é a minoria que faz a igreja um modelo de negócio? Minoria. É a minoria. Você acha que o foco da igreja ainda é Jesus, é o céu ainda? Tem igreja grande que... mais de 100 do ministério. Tem Madureira, Belém, Ipiranga, igreja grande. E o ministério lá dos Gideões, que teve um caso aí do pastor aí que foi pego ali com um copo de cerveja e falou: não grava isso. Mas isso aí, Marcos, isso aí é fora. Isso aí eu falo pra você porque... eu falo pra você porque assim, como é uma igreja grande, renomada, é uma igreja que todo mundo tem o sonho de pregar, e a liderança da igreja tá desse jeito, você não acha que... Não, tanto que ele foi sair fora. Eu não pegaria isso como pra denegrir a igreja. Denegrir lá os Gideões. Eu acho assim, o camarada ele falhou, tira fora. Mas ele só parou, mas ele só parou, só tiraram fora porque descobriram. Se ninguém tivesse gravado, ele ia continuar. Então. Mas só que aí a questão... Você não acha que tem a ver com a liderança? Eu acho que a questão, o preço que ia pagar é ele. Entendeu? Veja bem. Ele ia sair de qualquer jeito, ele ia sair, porque Deus ia tirar. Você concorda que Deus levanta pessoas pra pregar contra essas pessoas? Sim. Deus ia tirar ele sim, porque ele ia sair. Ou doente, ou Deus ia pesar a mão. Sair ele ia, porque bem, ninguém brinca com Deus e sai ileso, não. Porque Deus é justiça. Ele é amor. Deus ama todo mundo. Mas, num certo ponto, Deus também é justiça. Então a pessoa tem que saber onde tá pisando. Porque brincar com Deus é sério, entendeu? Eu não vou assim, chegar assim e falar assim: não, essa igreja assim é... Não, eu não vou dizer assim, porque errar todo mundo erra. Entendi. Falha todo mundo falha. Mas você não acha que a pessoa erra intencionadamente? Por exemplo, ele é pastor, ele já sabe da doutrina, e fazer aquelas coisas ali que ele tá fazendo ali é sacanagem. Mas hoje tem muita coisa que acontece no meio da igreja, então eu não posso punir todo mundo por causa disso aí, entendeu? Entendi. Então, no ponto de vista do Marnaldo, é a minoria que faz a igreja um comércio, né? A minoria. Você tem que olhar pra igreja pra Jesus. Você acha que o foco da igreja ainda é Cristo? É Cristo. Foca em Cristo, entendeu? Não olha pra igreja, porque a igreja vai ter falha. Entendi. Tem que olhar pra Jesus. A igreja vai ter falha, entendeu? Ainda essa igreja que prega por dinheiro, deixa pregar. O Paulo falou assim: deixa pregar. Deixa pregar. O seu foco é Jesus. No final, Deus vai ter colheita, entendeu? Se o seu foco é Jesus, você está andando com Cristo, seu caminho é o céu, entendeu? Entendi. Esse é o foco. Tá ali, é certo pedir voto dentro das igrejas, pastor? O Isaías perguntou. Pedir voto? Um político chegou lá na igreja lá e... o pastor tal e tal fez aquela politicagem lá e fala pro pessoal aí votar no 333. Não, eu não concordo também, já virou uma... Ou votar no 666. Eu não concordo também. Eles vão votar no 666? Só que assim... Você permitiria isso na sua igreja? Eu... assim... Mas assim, acabando o culto,
o meu ponto de vista aqui, entendeu? Que a igreja que eu tava fazia isso. Acabou o culto. Eu acho que assim, se você lançou um político, você pegou lá um presbítero, um diácono, lançou ele como um deputado ou vereador. Eu acho que não é errado você acabou o culto, encerrou o culto. Entendeu? Irmãos, um minutinho aí. Nosso irmão aqui encerrou o culto, entendeu? O culto é encerrado. Entendeu? Não tem mais culto. O culto encerrou. Não tem mais culto. Aí você encerrou o culto, irmão. Nosso irmão aqui é candidato e tal. O irmão ajuda nós aí. Ajuda os irmãos. Vote no irmão, que é um candidato nosso aí. Nós conhecemos o irmão. Entendeu? Eu não acho errado você lançar o irmão como candidato. Não acho errado, não. Mas falar isso em cima do altar? Você pode falar. Eu acho que não acho errado também. Porque o irmão é evangélico, entendeu? Você acabou o culto. Mas aí volta naquela palavra lá, misturar religião em cima do altar dentro da igreja. Você não acha que tá misturando? Mas aí você tem que anunciar, né? Não sei que não anuncia, entendeu? Não sei que anuncia, você fala depois pros irmãos, entendeu? Monta um grupo, não sei. Entendi. Mas tem que anunciar, tem que falar pros irmãos, né? Que o irmão o vereador, tem que usar um meio pra falar pros irmãos. Mas não dentro da igreja, em cima do altar. Pode evitar isso também. Né? Senão virar politicagem. Virar mistura. Senão virar politicagem da igreja acaba misturando. Tem outros meios de se falar também, né? Entendi. Pessoal, na igreja, pode tudo sim, mas eu tenho certeza que você não vai poder entrar no céu, pastor. Ednei Sampaio. O Emerson colocou ali, discordo. O Emerson tá discordando. O Emerson colocou ali, eu discordo. Deve-se ter cuidado com isso. Existem pessoas que se passam por evangélicos para conseguir os votos. Ô, mestre, chegou aqui, pessoal, chegou aqui agora a nossa pizza. Qualquer dia desse eu vou convidar vocês pra falar um pouco da pizzaria de vocês. Beleza? Deus abençoe, muito obrigado, querido. Chega aqui, cadê a câmera? Aqui, ó. Câmera, pizza aqui, tá cheirosa, hein? Pega naquela câmera ali pra mim, por favor. Produção, aquela câmera ali. Aqui, ó. Pra você aqui agora. Tá vendo? Essa nossa pizza aqui. Arthur Pizza. Pizza de qualidade. Pensou que não ia vir hoje, né, Marnaldo? Ela chegou na hora certa, pessoal. Arthur Pizzas pra você. Se você ligar agora, você vai ter desconto. Liga lá, pede tua pizza, fala que veio pelo podcast, ele vai te dar um descontão. E você depois deixa aqui nos comentários se a pizza é boa ou se é só... Como que fala? Ou se é só... É marketing, né? Não. Aqui a pizza é boa mesmo. É boa, produção? Você experimentou? Você aprova? Pizza boa, nota 10 pra vocês aqui, Arthur Pizzas pra vocês. Olha lá, pediu, chegou. Ô, Glória. Voltando aqui pra nossa pergunta, Marnaldo. Né? O Emerson falou ali, eu discordo, porque tem... E de fato, na época de eleição, as pessoas fingem que é cristão, fala que é crente, fala que é crente, finge que é crente pra conseguir voto, né? Que pensam igual ao senhor. Né? Deve-se conhecer bem os candidatos e as suas propostas. É o que eu falei pra você. Tem muito vereador que quando é época de eleição, ele se aproxima de igreja, começa a ir pra igreja, ora lá, chora, fala que aceitou Jesus lá, depois que acabou a época de eleição, volta a fazer... O Lula fez isso aí. O Lula fez isso aí, né? Mas enfim. Então, pessoal, né... O que você acha sobre isso que o Emerson falou? Assim, quando a igreja lança um candidato, Emerson, pra um cargo de política, a igreja primeiro chama o irmão. O irmão já é da igreja, entendeu? É um membro, ou é um diácono, já é conhecido da igreja, entendeu? E lançou aquele irmão como um vereador, um deputado. Então a igreja sabe quem é o irmão, entendeu? Conhece o irmão, entendeu? Agora, se vir lá de fora, chegou na igreja, você não conhece o camarada, aí sim. Você não sabe quem é o camarada. Eu não vou dar voto pro camarada, não sei quem é ele. Entendeu? Então eu preciso conhecer a vida dele primeiro, depois eu voto, entendeu? Mas se é da igreja, sim. Esse caso aí, se for o camarada da igreja. E se não for? Se não for, aí eu acho que tem que conhecer o trabalho do camarada, conhecer quem é a pessoa, entendeu? Pra você votar na pessoa. Ler as propostas, ler projeto. Proposta. E tá certo. Não pode votar em qualquer um, não, porque tem que conhecer a pessoa primeiro. Conhecer onde a pessoa veio, o projeto da pessoa, o projeto dele, o trabalho dele, entendendo? Político tem lábia, filho. Tem lábia. Político tem lábia. Ele colocou ali, tem pessoas que se passam por evangélicos para conseguir os votos das pessoas que pensam igual ao senhor. Aí, Emerson.
Eu acho que política e igreja não se devem misturar. Eu acho que não se deve falar nada sobre política em cima dos altares. Eu acho que não pode colocar político em cima dos nossos altares, né? Tudo que for feito devoto à igreja e à política tem também que ser... sendo pastor? Tem que ser fora da igreja. Agora, evangelista, pastor? Porque assim, aí já tá misturando a área profissional. Mas ele não vai pregar, ele vai falar não, mas tá misturando a área profissional com a área religiosa. Não, mas chegou ali, ele é pastor. Esquece política. Exatamente, mas ali na igreja, por mais que ele seja um vereador, um prefeito, algum cargo político ele tenha, né? Um senador, ele não pode falar daquilo no horário do culto. Não, com certeza. Entendeu? Ele não pode falar no horário do culto. Agora, depois do culto, sim, ele pode falar sobre o que ele quiser. É o que eu falei pra você. Encerrou o culto, deu a benção apostólica do culto. O culto não é mais culto mais. Aí o pastor lança o irmão, teu irmão aqui que é candidato e tal, entendeu? Acabou o culto. Aí desce do altar e fala embaixo, entendeu? Não é mais conveniente chamar os irmãos, montar um grupo, fazer alguma coisa? Também. Porque eu acho que ferramenta da igreja é para uso da igreja, né? Enquanto estiver dentro da igreja, que eu tô dentro do estúdio. Tudo que eu vou fazer aqui, eu tô dentro do estúdio. Tô usando a ferramenta do estúdio. Também. Né? Então, assim, eu não concordo. Emerson, mande mais perguntas, meu querido. Tô gostando dessas perguntas. A próxima pergunta aqui pro Marinaldo aqui, que eu vou fazer aqui agora. Nosso reverendo Marinaldo. Marinaldo, muito se fala... Você acha que o fim do mundo tá próximo? Fim do mundo? O anticristo, ele é uma figura literal ou uma figura simbólica? Existe aqui os pensamentos, entendeu? Para quem interpreta literalmente, o anticristo é real. No fim dos tempos, segundo Tessalonicenses 2:3-4, 1 João 2:18. Para os que seguem uma linha simbólica ou histórica, o anticristo é uma força espiritual, ideológica ou política. E entra a política de novo. 1 João 2:18. Agora, no meu ponto de vista, eu aprendi, quando eu comecei no evangelho, aprendi que o anticristo é real. Você é uma pessoa literal, uma pessoa física. Entendeu? Só que assim, incorporada num ser maligno, entendeu? Um político, por exemplo. Um político. Alguém que tenha poder. Dizer assim, agora eu sou Jesus. Entendeu? Assim, você vê que vai ter. Você vai indo para o Apocalipse, vai ter a tribulação. E vai se levantar. Quando a igreja for arrebatada, eu aprendi assim. A igreja foi arrebatada. E vai se levantar. Dizer assim, agora eu sou Jesus, eu vou mudar tudo. Por 7 anos vai querer dominar o mundo. Mas se a igreja for arrebatada, o anticristo vai perseguir quem? Se a igreja for arrebatada, vai ficar Israel. O anticristo vai ficar Israel, os que ficaram. Você acha que ele vai perseguir os que ficaram? Israel também. Mas a luta, o anticristo, no intuito dele não era perseguir a igreja? Era a igreja. Então, mas se a igreja for arrebatada, ele vai perseguir quem? Não, aí os que ficaram. Mas só que o foco dele vai ser Israel. E se quem ficou é tudo ímpio? Não, tem muitos que ficaram, vai se arrepender também. Você acha que as pessoas vão se arrepender? Vai se arrepender. Aí o anticristo vai perseguir essas pessoas. A igreja vai subir. E os que ficaram, aqueles que estavam brincando de ser crente, no meio termo, tava morno. Você acha que eles vão aceitar Jesus e o anticristo vai perseguir eles? Aí vai rejeitar o carimbo, vai ter morte. E só que o foco do anticristo não vai ser tanto a igreja, vai ser tanto Israel. Porque ele quer banir com Israel. Só que ninguém pode com Israel, né? Israel é um povo eleito por Deus. Entendeu? Então você acha que o anticristo é uma pessoa literal? Eu acho que sim, literal. Só que assim, incorporado assim... Um político, por exemplo? Político, pode ser um político também. Político renomado. Uma pessoa dotada de sabedoria, entendimento. Entendeu? Vamos lá, mudando para a próxima pergunta. Tem mais perguntas aqui? Deixa eu ver. Roberto Lima, Deus abençoe você. Márcia Costa da Silva, Deus abençoe. Moacir Gomes, Deus abençoe. Juscelino, Deus abençoe todos vocês que entraram aqui no nosso TikTok agora. Deus abençoe. Tainá Caroline, pastor, como o senhor provaria para um ateu que Deus existe? Sim. Responde a Tainá Caroline. Muito fácil. Como que você provaria para um ateu que Deus existe? Fácil. Olha para ela mesmo. Ele disse que é fácil. Você falaria o que pro ateu? Suponhamos que eu sou um ateu. Eu falo pra você que Deus não existe. O que você falaria pra mim? Filho, imagina assim, olha pro céu. Olhei pro céu. Como é que criou tudo? Como é que tudo isso aí foi criado? O Big Bang. Como é que o mundo foi criado? As constelações, o céu, os planetas. Como é que o ser humano...
Tanta coisa no criado. Não acredito. Não existe. Eu não acredito que foi Deus, mas não foi o ser humano, mas eu também não acredito que foi Deus. Ainda que tem o Big Bang. Quem fez o Big Bang? Isso veio do nada? Os planetas Surgiu o ser humano. Não tem lógica pra isso. Entendeu? Não tem lógica pra isso. Do nada surgiu o planeta, surgiu o universo, surgiu... Não tem lógica pra isso. Tem que ter um ser por trás de tudo isso. Mas antes de existir os planetas, existiu o quê? Com certeza, Deus tá existindo. É Deus mesmo. Você acha que Deus já existia antes de existir tudo? E o que te prova que Deus já existia antes de existir planeta e de existir tudo? Rapaz, que me prova? Suponhamos que eu sou um ateu. Suponhamos que eu sou um ateu. Que prova que Deus existiu? Antes de existir planeta, antes de existir terra, antes de existir ser humano, como você me afirma que Deus já existia? É questão assim, você pega uma laranja. Pega uma laranja lá. A laranja está ali, certo? Não sei se ela é doce ou azeda, certo? Pra mim saber, eu tenho que provar ela, não é isso? Isso. Porque eu fiz. Eu fui pra igreja. Aceitei Jesus. Aí eu soube como é que é ser crente. Recebi aquela graça de Deus. Mas você já viu Deus? Né? Já viu Deus? Ninguém pode ver Deus, então morre. Então, mas como você me afirma que Deus ele já existia antes de tudo? A presença dele é muito forte. A presença. E como que é essa presença? Pai, não tem comparação. Não dá pra explicar? Não dá pra explicar. É real essa presença? É coisa muito linda. É real? Você sai do chão. É coisa linda, sabe? Você fica assim... Então você acha que Deus existe? Uma vez eu tava pregando, Michael. Eu tava pregando na igreja. Lá no Novo Horizonte. E eu vi que não era eu mais pregando. A igreja pegou fogo, não era eu mais pregando. Eu parece que eu tava flutuando assim. Um negócio sobrenatural, entendeu? Então, é uma alegria que você se sente ao mesmo tempo. Aquela graça, entendeu? Então, Deus tá aí. Você só olhar assim, ó. Olha pra você mesmo. Você é a imagem de Deus. Olha pro céu, para os planetas. Mas provou que Moisés quis ver Deus. Não pôde ver, porque Deus ele morria. Viu só das costas de Deus. Então, é fácil. Olha pra criação. Olha pro mundo. Olha para as coisas bonitas. Deus tá tudo aí, ó. Entendeu? Se ele não crê nisso aí, meu filho, então você acha que Deus, antes de existir tudo, Deus já existia porque você sente a presença de Deus? Veja bem, existe uma teologia... Eu tô fingindo que eu sou ateu, só. Vamos lá. Existiu a Terra original. Já preguei isso aí uma vez. A Terra original. Entendeu? Que fala que existiu dinossauro nessa Terra, entendeu? Então tudo começou aí. Aí depois a Terra foi destruída, entendeu? Eles criou o Jardim do Éden. Então é notória, irmãos. A presença é notória. Não tem como negar a presença de Deus. Não tem como negar. Só você olhar, você vai ver que tudo foi feito. Então você acha que... A minha aprovação é essa. Você acha que a presença de Deus é o que faz você acreditar que Deus já existiu antes de tudo? Se ele não crê nisso, meu filho, então... É a presença. O homem é corpo, alma e espírito. Entendeu? Entendi. O homem é corpo, alma e espírito. Tainá Caroline respondeu essa pergunta, Tainá. Ela colocou ali, é verdade, pastor. Só quem já sentiu a presença de Deus sabe o quanto é maravilhoso. Coisa linda, né? Deus abençoe, Tainá. Deus abençoe, Tainá. Próxima pergunta, Marinaldo. Reverendo Marinaldo. Quais os cuidados a igreja deve ter com uma pessoa que veio do mundo cheio de pecado? Por exemplo, a pessoa que teve, igual a gente falou aqui no início, pessoas que teve aqueles pecados mais graves, né? Pecado de homicídio, tráfico, pornografia, adultério, enfim. Essas pessoas que tiveram esse pecado. Qual que é o tratamento da igreja com essas pessoas? Tem que ser um tratamento mais profundo, mano. Não é qualquer palavra que tem que ser dita, você acha que é um tratamento específico? Um acompanhamento profundo, um discipulado bem profundo. Específico. Específico, né? Pra pessoa, com muita oração, muito cuidado, porque, bem, ele tá gatinhando, né? A pessoa tá frágil, entendeu? Nessa situação. Qualquer coisa ele pode matar essa pessoa? Então tem que ser um cuidado muito discipulado, bem feito, entendeu? Com muita oração, muita cautela, entendeu? Entendi. Pra não matar a pessoa, porque ela já veio uma situação lá de baixo, né? Então, você tem que ter um tratamento bem profundo com essa pessoa. Entendi. Meu ponto de vista é esse, fazer discipulado, né? Ensinar a palavra. Entendi. Entendeu? Vai passar mais tempo com aquela pessoa. Dar apoio, dar carinho, entendeu? Entendi. Emerson, pastor, Deus abençoe muito sua vida. Obrigado pela atenção e as minhas perguntas. Para finalizar, deixar uma mensagem para nós. Daqui a pouco ele deixa essa mensagem, Emerson. Tainá Caroline disse amém. Respondeu a pergunta dela, Marinaldo. Edna Pereira de Souza, boa noite. Palavra maravilhosa.
Quando a gente tem a presença de Deus, a gente tem paz e muita paz. É verdade, Marnaldo? É bom demais. Nossa. Pode uma pessoa ter a presença de Deus e andar atribulado? Tem como, velho. Tem como não? Não tem como. A presença de Deus quebra tudo. Você pode estar na prova, velho. Você pode estar na prova, mas Deus te sustenta, sabe? Na prova. Você passa por cima da prova. Você vence a luta. É coisa linda demais, véio. Entendeu? A presença notória. Você anda andando com Deus. Não tem outro caminho melhor. Se andar com Jesus. Um cristão pode ouvir música secular? Do meu ponto de vista, Marco, aí Michael, né? Michael. Michael. Do meu ponto de vista aí, eu diria que não. Só que tem muita música boa evangélica, sabe? Muita música boa evangélica que você pode ouvir. Por que você vai ouvir música secular? Mas tem música secular que fala sobre amor, sobre você não acha paisagem. Que tem música secular romântica que fala sobre coisas boas? Que não fala sobre coisas que vêm denegrir a imagem de Deus. Entendi. Fala sobre romance, só que assim, não é pecado. Mas você pode ouvir, tem música boa, evangélica, assim, gospel, entendeu? Pra você ouvir. Agora eu vou te fazer uma pergunta como pastor, uma pergunta que muita gente tinha vontade de fazer. Cadê? Gisele, coloca pra mim, show, na qual câmera? Nessa câmera aqui, eu quero essa câmera aqui, ó. Essa. E na hora lá que você tá lá no vamos ver lá com a varoa, tudo bem bonitinho lá no casamento, na lua de mel. Aí você vai colocar um louvor ou você vai colocar uma música romântica, né? Essa câmera que eu quero aqui, ó. Pastor, reverendo Marinaldo vai responder agora, hein? Você pode olhar até pra câmera, pode olhar pra câmera e responda. Aí você tá lá na lua de mel, lá com a varoa lá, tudo no bem bom lá, né? Ó, mil maravilha. Aí você vai colocar o quê? Vai colocar um louvor? 500 graus de puro fogo, santo e poder pra fazer Eu acho assim. Ou você vai colocar um louvor, uma música romântica, né, sentimental. Esquece. Pode olhar pra essa câmera aqui. Fala nessa câmera aí. E o que você acha? Ó, o sexo não é pecado. Desde que seja entre os casais, casado, entendeu? Se não é pecado, você pode pôr um louvor, sim. Não vai ter pecado nenhum, você põe um louvor. Porque o sexo entre um casal é abençoado por Deus. Mas aí você acha que pode colocar um louvor assim na hora do... Não tem problema. E se colocar uma música romântica? Você acha que tem problema? Não tem problema também. Desde que ela não denegre a imagem de Deus. O sexo é abençoado por Deus. Entre o casado legalmente. Mas qual louvor queria colocar uma música dessa? Não tem louvor. Você pode escolher você acha que tem outro louvor voltado pra isso? Tem louvor bonito que fala sobre romance, né? Tem? Eu não conheço, nunca ouvi um louvor. Tem louvor bonito que fala sobre casamento, sobre romance, sobre amor. Mas você não acha que sai um pouquinho ali da lógica? Não, ali, eu acho que não sai porque o sexo não é pecado. Não, mas você não acha que não fica uma coisa ali, você tá ali com sua varoa ali no momento ali, você escutar um louvor... Não vai dar vontade de ajoelhar, orar, em vez de... Isso é complicado, né? Aí, ó. Isso me complica também, né? Enfim, então pra ele, assim, você pode sim escutar uma música secular, assim, mais ou menos, no entanto que não degrina a imagem de Deus e não escandalize, né? Mas eu fico assim, na minha opinião, ouve louvor. Música, louvor ele bonito. Fica com louvor. Louvor bonito, gospel. Tem muito louvor bonito, entendeu? Muito louvor bonito. Deixa a música do lado, não sabe o que fez aquela música secular, sabe quem fez a música, quem criou aquela música, foi quem fez. Fica um louvor abençoado, né? Pessoal, lembrando que o nosso reverendo Marinaldo, ele é pastor, ele já tem 33 anos de ministério? 34 anos de ministério desde Não, é só que assim, converti, né? De crente, né? Você fala. Isso, de crente. Cristão. De crente. Cristão. 34 anos de cristão desde 1991. Sim. Desde 1991. Então o homem tem história pra contar. Aí pega os conselhos dele, o que serve pra você, você guarda, o que não serve também, você descarte, você tem livre, espontânea vontade. Obrigado por vocês que comentaram aqui e participaram com a gente desse podcast. Fica a dica, no ponto de vista dele, se você estiver ali na hora da lua de mel com sua varoa, né, no bem bom ali, escuta um louvorzinho, né? Não é pecado, o sexo é bênção de Deus. Escuta um corinho de fogo ali, ó, né? Meu, escuta um corinho de fogo ali, tá tudo certo. Glória a Deus, aleluia. E a última pergunta que eu queria falar pro Marinaldo: cobrar pra pregar, Marinaldo. Não podia deixar você embora sem perguntar pra você isso. Cobrar pra pregar, tem base bíblica? É certo cobrar pra pregar? Não tem base bíblica, Marco. Se cobrar pra pregar. Não tem. A não ser que o obreiro... E por que as igrejas aceitam isso? Ele pertence a uma igreja. Ele pertence a uma igreja e aí ele trabalha naquela igreja. Então ele recebe o salário da igreja. A igreja tem que pagar ele. Que ele congrega. Aí não é errado, porque ele se tornou um levita da igreja e trabalha para a igreja. Então, que ele vive do evangelho.
Então ele cuida da igreja, ele faz na igreja dele. Na igreja dele. Ele trabalha pra igreja, cuida da igreja, então não é errado ele receber um valor ali. Agora, a questão que você queria que eu falasse, né? Exatamente. Eu, no meu caso, sou pastor. Eu chamei o Marco pra Michel pra pregar na minha igreja. Michel, você prega na minha igreja, Michel? Minha igreja fica em tal lugar. Você prega na minha igreja? Com certeza. Aí ele vai pregar na minha igreja. Só que ele não cobrou nada pra pregar na minha igreja. Ele não falou assim, não vou por X, não vou por tanto. Aí chegando lá, ele pregou na igreja. Deus abençoou, o fogo desceu, foi uma benção. Eu vou tirar uma oferta, isso eu falo não a Bíblia fala. Vou tirar uma oferta pra ajudar ele, pra voltar pra casa. Se ele não aceitar, amém. Vai ficar entre ele. Ele pagar um Uber, pôr gasolina no carro, ele tomar um café, eu acho, não sei. Mas não é obrigação sua. Ele não cobrou. E não é sua obrigação também. Não é obrigação. Se não cobrou, é uma oferta de amor que eu tô dando pra você. Oferta de amor. Você não cobrou nada, entendeu? Então é uma oferta de mim, oferta de amor que Deus tocou no meu coração para te abençoar. Entendeu? Eu acho que não tem nenhum errado no pecado disso aí. Você abençoar o irmão. E estipular valor. Eu falo, Marinaldo, você me chamou pra pregar na tua igreja. Eu falo, eu cobro R$600 pra mim pra tua igreja. Eu acho aí. Vou levar uma palavra lá. Você convidaria uma pessoa que cobra pra ir na tua igreja? Você me aperta, velho. Você convidaria uma pessoa que cobra pra ir na tua igreja? Eu não cobraria, assim. Não cobraria, não. Não convidaria, não. Agora, assim, eu acho assim, a pessoa... Vamos analisar os fatos, né? Vamos lá. A pessoa tem uma banda, tem uma banda, tem um conjunto. Tá vindo de longe, entendeu? Tá vindo de longe. Eu acho que não vejo nenhum errado no erro. Você... Mas aí você não acha que a pessoa então tá contratando um artista e não um adorador? Veja bem, a minha questão é, ele tá vindo de longe. Ô irmão, eu tô vindo de longe, pai. Eu quero tanto estar na sua igreja aí, só que assim, eu dependo do transporte assim, entendeu? Transporte pra me chegar aí. O irmão podia me abençoar, ajudar com X pra eu chegar aí, entendeu? Essa é uma questão, ele não tá cobrando. Então assim, irmão, podia me ajudar com X pra mim, um valor simbólico pra me ajudar aí, pagar gasolina do carro, entendeu? Pagar um Uber, entendeu? Eu acho que não acho errado isso aí. Isso vai de cada um, entendeu? Eu não acho errado. Eu chamei ele me chamou no privado e falou assim, irmão, entendeu? Eu vou aí sim, com amor, sim, só que eu preciso de um valor pra me chegar aí, tá? Eu dependo disso, entendeu? Não acho errado ele falar isso, não acho errado. Mas e se cobrar? Ele fala assim, agora ele falou assim, eu vou por X. Ele falou, eu vou por R$600 na tua igreja. Irmão, aí não, irmão, aí deixa quieto, mano. Precisa vir não, então. Eu uso igreja de casa mesmo. E por que as igrejas aceitam isso? Por exemplo, tem pastores que cobram 10 mil reais. É um debate, mas começar novamente. Muito debate, mas bater. E inclusive, igrejas grandes, né? Igual você falou no início aqui, que as igrejas grandes levam muito... Mas as igrejas grandes aceitam isso. Tem valores tem valores exorbitantes, valores muito altos, que é cobrado, entendeu? 10 mil reais, 100 mil reais. Só que assim, eu falo pra você assim, eu não vou entrar nesse assunto, porque assim, cada um é de maior, tá? Cada um sabe o que tá fazendo. Então, se fosse uma criança, eu chegaria, mas assim, cada um sabe o processo dele. Não vou chegar assim, vou jogar, fulano tal cobrou X, tá errado. Não vou condenar o irmão. Entendeu? Eu vou deixar ele lá, que ele é maior. Sabe o que tá fazendo. Entendendo? Só que assim, eu não chamaria, porque eu não tenho como pagar X, porque eu não tenho esse valor. Entendeu? Mas assim, eu não acho assim, do ponto de vista, eu preciso conhecer a pessoa primeiro, né? Saber o porquê da pessoa. Ô, irmão, entendeu? Entendi. É meio polêmico esse assunto aí, entendeu? Meio polêmico. Eu vou trazer o Marinaldo aqui. Quem quer que eu traga o Marinaldo aqui de novo, comenta aí. Quero que ele volte, comenta aí. Ele vai voltar aqui de novo, a gente vai falar sobre o dízimo, a gente vai falar sobre esse assunto de cobrar para pregar e por que as igrejas aceitam, né? E eu quero que você também coloque temas aí que você quer que a gente escute aqui no nosso podcast. Participa com a gente aqui nessa noite aqui, participa com a gente nos sábados, fique à vontade, você é o nosso convidado especial. Marinaldo, a gente está chegando aqui na reta final, muito obrigado para vocês que ficaram com a gente. Passa rápido. Rapidinho, velho. Meia-noite. Passou rápido. Que 2 horas aqui voa.
né? Felipe Santos, volta assim, pastor. O Felipe quer que você volte. Volta assim. Felipe é um dos caras que a gente vai trazer aqui também, que ele tem uma história interessante. É bom falar. Abençoado, né? É bom ver o ponto de vista do Felipe também. Abraço, Felipe. Deus abençoe Emerson, Deus abençoe Tainá Caroline, Deus abençoe Edna Pereira, Edneia Sampaio, Isaías Lima, Cauã, Deus abençoe todos vocês, Jéssica Araújo, que ficaram com a gente. Deus abençoe todos vocês grandemente. Eu não posso deixar de falar da nossa produção, que faz aqui um trabalho excelente. Gostou da nossa produção? Gostei, muito bom. Gostou do nosso estúdio? Gostou? Top, muito bom. Eu não poderia deixar de falar do Gesiel, que toma conta aqui de tudo. Deus abençoe, Gesiel. Deus abençoe essa rádio maravilhosa, New Life 87.5. Deus abençoe os nossos patrocinadores, Discar City, Shalom Pinturas, Pizzaria do Arthur Pizzas e a boutique dela, Jéssica Araújo. Deus abençoe todos vocês. Sábado que vem tem mais. Michael, apresentador, e Marcos Silva estará aqui com a gente novamente com mais um convidado especial. E você não pode ficar de fora. Deixa a sua pergunta. Deus abençoe sempre vocês. Deus abençoe, Felipe. Muito obrigado por vocês terem interagido com a gente. Sábado que vem tem mais às 7 horas da noite. Podcast Verdade Viva. Obrigado, valeu. Tchau. Mas antes de eu sair, ele não pode deixar de dar as recitações final. Fala, Arnaldo. Pra você que ouviu o podcast hoje, não sai do foco. O foco é Jesus. Por mais que você vê problemas, dificuldades, foca em Jesus, que Ele é o caminho, né? A verdade é a vida. Você andando com Ele, você não perde a batalha. Você só vai vencer. E só vence quem está com Cristo. Amém? Pessoal, ele é cantor. Quer deixar uma palhinha? Quer deixar uma próxima? Deixa uma próxima. Ele é cantor, gente. Na próxima ele vai deixar uma palhinha da música dele aqui. Compositor, escritor, Marinaldo. Ele é o reverendo desde 1991 até 2025 aqui, trocando esse papo maravilhoso com a gente e abrindo nossa mente cada vez mais. Deus abençoe todos vocês. Um abraço, valeu, tchau!